seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 horas mais 3 minutos, horário de Brasília. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. Hoje, a estreia do Verde que te quero verde. A estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Hoje, dia 22, ao vivo pra você, trazendo as emoções. Daqui a pouquinho, a bola vai rolar no Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre que passou maus bocados aí no Paulistão e agora já está nesse cenário. O cenário é a Série B. Um pouco? Não. Muito mais difícil do que o Campeonato Paulista, que o Guarani passou maus bocados, o Bugre que reforçou, muitas críticas, muitas pessoas da mídia, muitas pessoas dos cronistas esportivos não aprovaram aí as contratações do Guarani, né? É por se tratar de um campeonato mais complicado, um campeonato mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro Série B, mas hoje nós vamos trazer para vocês as emoções de Vila Nova e Guarani para ver como vai estar esse Guarani. Não pode ser nem um reflexo do que foi no Campeonato Paulista. Pelo amor de Deus, sofremos. Ó, foi difícil, foi complicado, mas na reta final, Claudinei Oliveira ali conseguiu salvar a equipe, conseguiu salvar o Guarani evitou de não estar na Série A2 do Campeonato Paulista. E agora enfrenta esse campeonato mais complicado. Lembrando que essa jornada esportiva você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior, que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e também o restaurante do Dadá. Você pode pedir a sua pizza no 978-83821, hein? Ou 3242-3125. E você também que está nos ouvindo nas ondas sonoras da Valinhos FM. Grande abraço para você, valinhense. Como gosto de Valinhos, hein? Como gosto de Valinhos, Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Lembrando que os canais Futebol Interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes de Carlos Corsato. Na mesa de áudio e vídeo, sangue do meu sangue, Felipe Marques, tá comandando tudo. E ao meu lado ele, direto de Valinhos também, aqui para Campinas, esse homem que já virou, né, um escudo do Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Não, escudo não, minto. Um mascote, né? Escudo é uma palavra muito forte. Escudo é só um. Mas virou um mascote, virou a referência, virou o reflexo, virou o espelho do torcedor bugrino aqui nos canais Futebol Interior. O Albert Cavalcante. Albert, quantos meses sem falar de Guarani, Albert? Falar você fala, né? Mas quantos meses sem uma jornada esportiva, e hoje o Bugre enfrenta o Vila Nova. Boa noite pra você, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Opa, legal. Sobe o hino, Felipe Marques. Boa. Sobe o hino, Felipe Marques. Tá comendo, posso subir. Hoje é dia. Aê, Guarani, meu. Boa. 40 dias. 40 dias aí que nós... Exatamente. 40 dias aí, quase 40 dias que não estamos, né? Não estávamos falando de Guarani, né? Sem sofrimento, né? Essa é a verdade. Mandar um abraço mesmo a você
amigo internauta conectado nos canais de futebol interiores, né? No YouTube, também nosso canal de áudio. E você aí na Rádio Valinhos FM 87,9, viu? Mais uma vez, hein? Mais aí a parceria agora para o Campeonato Brasileiro. Estamos aqui de volta, juntos e misturados, né? Gustavo Marques, o Guarani que sofreu e fez o seu torcedor sofrer, né? O Guarani, nada mais, nada menos, que o Guarani teve 27,7% dos pontos disputados, né? No Campeonato Paulista. Ficou ali na classificação geral no 14º lugar, né? Na antepenúltima posição. Caíram Santo André e também a equipe do Ituano. O Guarani fez 12 jogos. 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 10 gols marcados e 14 gols sofridos. Foi ali na Bacia das Almas, né? E muita gente aí, né, que acabou criticando as contratações do Guarani no primeiro semestre, né? Só lembrando que o Guarani agora começa o Campeonato Brasileiro com baixas, né? Uma delas é bem sentida, né? O Derek, que até mesmo no final do Campeonato Paulista tinha sentido a lesão e acabou sendo contratado pelo Atlético Goianiense. E o Ayrton veio ao seu lugar, né, com uma compensação. O Guarani tem um percentual em cima do jogador. E o Regis, isso mesmo, o Lionel Regis acabou também partindo, né? Ele acabou partindo, foi para a equipe do Goiás e o Guarani acabou, né, fazendo essa transação e ainda vai receber uma compensação financeira. Dito isso, Gustavo Marques e amigos, isso mesmo, isso aí dito isso, né? O Guarani começa, né? A nova repaginada, né? O Guarani precisa, né? Virar a folha, né? Mas o seu torcedor ainda, né? Estamos ainda sentindo o reflexo do que foi o Campeonato Paulista, sendo que foi batido, né, muito pela diretoria do Guarani, que o Guarani tinha o objetivo de classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista e o acesso seria um dos objetivos também. Mas nós vimos aí, acompanhamos aí que durante as 12 rodadas do Campeonato Paulista o Guarani ali, ele fez o seu torcedor sofrer, né? Até a última rodada, graças a Deus, enfrentou o Red Bull Bragantino, que também estava pensando em classificar na Libertadores, havia perdido a primeira partida, acabou com um time totalmente, né, desfigurado, e o Guarani acabou vencendo por 1-0. Olha, por sorte, viu? Foi sorte. Pegou o caldo do Red Bull, viu? Se pega a equipe titular, já era. Tomou bola na trave. Lembrando também, né, que o Pablo Tomás, ele que fez o gol, né? O gol que acabou aí salvando o Guarani, ele saiu fora. E o Guarani trouxe, né? Vem com caras novas, e daqui a pouco irei passar a escalação para todos. O Guarani agora é aquela, né, meu? Virar a página e vamos ver como essa página será virada, né? Porque nós não aguentamos mais sofrer, né? E o Guarani é aquela, né? Vai jogar contra o time do Vila Nova. O Vila Nova também que vem mal, né? Não vem, venceu, né? Essa semana, 6 dias atrás, venceu venceu o Cuiabá, né? Pelo módulo amarelo, pela Copa Verde deles lá, né? Acabou vencendo. Mas o Vila Nova, ele é uma pedra no sapato do Guarani. A última vitória do Guarani foi no dia 8 de agosto de 2013. O Guarani venceu o Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. De lá pra cá, o Guarani não venceu mais. Lembrando também que de 2013 e 2017 não houve, né, um confronto entre as equipes, pois cada um estava em outra divisão. Mas de lá pra cá foram 4 derrotas e 9 empates. E o Guarani contra o Vila Nova, contra os times de Goiás, na verdade, o Guarani sofre. E o Guarani também tem uma sina também, né? Desde 2017, quando o Guarani subiu, né, novamente para a Série B, o Guarani estreou 3 vezes fora de casa, né? E foram 3 derrotas. Em 2018 perdeu para o Fortaleza no Castelão, em 2020 perdeu para o CSA em Alagoas e em 2022 perdeu para o Brusque em Brusque. Então o Guarani também, além de, né, todo esse problema com a equipe do Vila Nova, né? E o Guarani também, nas suas estreias fora de casa, o Guarani, desde 2017, que subiu, o Guarani não consegue o triunfo. Quem sabe hoje, torcedor bugrino? Quem sabe hoje o Guarani possa ir, né? Aí com seu novo, né? Seu novo formato, nova configuração. Lembrando também que o goleiro Vladimir sentiu, né, durante a semana e acabou aí o Douglas Borges, né, sendo o titular da equipe. E dito isso, eu vou escalar o Guarani de 31 a 99. A escalação do Guarani está definida e escalado, viu? Ô Albert, antes de você passar a escalação do Guarani, você falou aí de o Guarani não leva sorte com algumas equipes, como o Vila Nova, né? Mas a sequência do Guarani são times que o Bugre não tem muita sorte, né? Aí pegar aí a Chapecoense, o Bugre não tem muita sorte com a Chapecoense,
o Santos, O né? Santos, terceira O rodada. Botafogo, o Guarani, não sei o que acontece, que É o não Campeonato ganha Paulista. do Botafogo, Então, né? e é o campeonato, é um mini campeonato paulista, né? O campeonato paulista nós vimos aí. Se for levar a pontuação do campeonato paulista em 12 rodadas, 10 pontos, nós estamos na roça. Depois pega o Curitiba. Olha a sequência do Guarani, entendeu? né? E não tem jogo fácil. Pra mim, né, dos quatro que não subia, aí o Santos acho que é o que já tá com a vaga garantida, né? O Santos estreou É, o muito bem, nossa. Então, exatamente, né? E Já deu a amostra no Campeonato Paulista, no Campeonato... no estadual, no Campeonato estadual, Paulista. sim, Por mais isso que mesmo. tenha perdido algumas peças, né? Sim. E o Santos, né? O Santos é um candidatíssimo, né? A uma vaga. E o Guarani, resta saber que Guarani nós iremos ver, né? Que em 2023 o Guarani lutou até a metade, né? Segunda metade do campeonato, lutou para conseguir uma vaga no G4. Depois foram 10 jogos sem vencer. Meu Deus! Caímos de nariz, né? Igual avião, caiu de bico. E o Guarani acabou, obviamente, perdendo a vaga. O Guarani continuou com o técnico Humberto Lousa, que começou o Campeonato Paulista. E nós vimos aí, né, com essa mudança, o Claudinei Oliveira, que acabou... Na verdade, ele veio para salvar a equipe, né? E ele acabou salvando, literalmente acabou salvando não só ele, também como seus torcedores, né? Porque eu vou falar para você, hein, que sofrimento esse Campeonato Paulista. Não imaginei que seria, assim, tão sofrido como foi. Mas, né, agora vamos acreditar, né? O Guarani que tem algumas, né, o Léo Santos, né, tem algumas baixas para a partida de hoje, o goleiro Vladimir, o zagueiro Léo Santos também, que sentiu um desconforto, acabou voltando, né, a treinar com bola, porém, entretanto, ele não está entre os 11. Então, dito isso, o Gustavo Marques e amigos, irei escalar o Guarani no pique do rádio. Vamos lá então, Albert, com você escalando o Guarani no pique do rádio. Depois eu também quero um destaque do Vila Nova, hein? Daqui Ótimo. a pouquinho o Albert vai trazer para vocês. Vamos lá. Vamos lá, o Guarani do técnico Claudinei Oliveira vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31, ele que está substituindo aí o Vladimir. Na lateral direita, Diogo Matheus, a dupla de zaga do Bugrão. Rayan, né, que até que terminou o campeonato como titular, e o Lucas Adel. O Lucas Adel, ele que, né, foi muito elogiado, ele ficou um bom tempo aí escanteado aí pelo técnico Humberto Lousa, que é o técnico da Chapecoense. Porém, entretanto, nos treinamentos aí nesse período todo, ele mostrou para o técnico Claudinei Oliveira que tem chances aí de performar entre os 11. Então, aí está ele, Lucas Adel, que está substituindo também o Danilo Bacelar, né, que chegou também outro nome que chegou, né, que aí está ainda na transição física, e o Léo, né, o Léo Santos, que acabou ali sentindo durante a semana. Na lateral esquerda vem o Jefferson, isso mesmo, o Jefferson, ele que veio do Juventude. O Guarani acabou ali, né, rescindindo o contrato do Helder, né, vai com Deus e boa sorte. E o Jefferson já chegou e já vestiu a camisa de titular e é o titular na lateral esquerda. Os homens no meio-campo do Bugrão, o Matheus Bueno, o Camacho, né? Os nomes já conhecidos, e o Luan Dias, o camisa número 10. Ele que veio para substituir aí, obviamente veio para substituir o Regis. E só lembrando também que o Chay, muito tempo, né? Após até o término do Campeonato Paulista, muita gente achou, né? Todos nós achamos que o Chay não iria ficar mais no Guarani. Tanto que teve um período que ele não seguia mais o Guarani nas redes sociais. E ele estava, obviamente, né, pela nossa ótica, estava procurando algum clube. Porém, entretanto, nós sabemos como é o mundo da bola, né? E o Chay, parece que o Chay ainda continua no elenco do Guarani e poderá ser aproveitado. Lembrando que a sessão de treinamentos do Guarani durante essa pré-temporada, vamos dizer assim, né, nesses 40 dias, aí, 30 dias aí, o Chay, ele não teve nenhum treinamento assim específico. Então vamos ver aí se realmente ele será aproveitado ou ele vai ficar, né, igual aquela mosca, né, a mosca de boi, fica rodando pra cima e pra O baixo. que seria? Como que é? É, música de boi, aquela O que não seria faz nada. música de boi? É, fica rodando pra cima e pra baixo e não Achei tem que era utilidade minha música alguns nenhuma. anos atrás. Não é não. E o Luan Dias, né? Então, dito isso, o Luan Dias, né? Ele que jogou no Água Santa, né? Estava no Água Santa. Ele veio pra substituir aí o Regis, né? O Regis e também o Chay. Na frente, o Reinaldo, o Ayrton e o Caio Dantas. O Caio Dantas, né? Dispensa comentários. O Caio Dantas, artilheiro nato, né? Ele veio aí pro Guarani. O Guarani, né, perdeu o Derek, o Caio Dantas, que já jogou no Vila Nova, né? Caio Dantas, ele foi artilheiro em qual equipe? Ele tava defendendo qual equipe? O Caio Dantas, aí você espera só um minutinho. Sim, não, depois você, né? você Mas passa é pra porque gente. eu já estava aqui no gatilho, mas Desculpa, é muita. tá? Não, É tudo que eu sou bem, a meio gente. curioso, eu tenho- Tudo bem. tenho Mas curiosidade. faz parte do processo. Então, e o Caio Dantas, ele é um jogador que ele veio, né, no lugar do Derek, literalmente, né? É um jogador que ele tem, né, sua qualidade, é um matador. E vem pra agregar. E o bom que é o seguinte, cara, ele já chega jogando. E eu achei até ainda que ele ia fazer mais algumas, né, esperar, né?
esperar um pouquinho mais para poder até mesmo ver, né? Qual seria o sistema, seria continuar com o sistema de 4-4-2, 3-5-2, né? Que muita gente fala. Jogou e no ninguém Vitória, sabe. é isso, Exatamente. Ele estava no Vitória, boa. Caio Dantas, né? Ele que foi revelado pelo Audax, né? Ele estava no Vitória e disputou, ele é um jogador muito experiente, né? Disputou aí 100 jogos, né? Na Série B. E na última temporada fez 10 gols e deu 2 assistências em 32 jogos pelo Vila Nova. Então a lei do ex hoje pode cantar muito forte também, lembrando, né, que da parte, depois nós iremos falar do Vila Nova, nós temos aí o Júnior Todinho também. O Júnior Todinho, ele que estava também... Tem saudade, árbitro, do Júnior Todinho? Só um pouquinho só, né? Mas quem tem Caio Dantas não pode ter saudade. Eu né? vendo essa camisa número 99, Albert... Lucão do Break. Isso. Lucão do Break. Eu lembrei do Lucão do Break. Break. Exatamente, Lucão do Break. Temos o Vila Nova aí, destaque do Vila Nova? O destaque do Vila Nova, claro que nós temos o Vila Nova. É o Vila Nova, hein? O Vila Nova, que ele entra no Brasileirão como uma incógnita. Porque no ano passado, o time goiano perdeu o acesso com a derrota para o ABC. Isso mesmo, na última rodada ele perdeu o acesso, brigando, né? Acabou aí, né? Na última rodada. Perdeu para o ABC. O ABC que venceu o Guarani também. O Guarani precisando vencer o ABC para continuar vivo. O ABC conseguiu tirar o Guarani e também o Vila Nova. O discurso do clube é brigar pelo G4 novamente. Porém, as atuações em 2024 ainda não convenceram. Porém, entretanto, você sabe, né? O técnico do Vila Nova é ele, o Márcio Fernandes. Sabe que é o Márcio Fernandes, que passou pelo Guarani. E o Márcio Fernandes, ele treinou, né? O Santo André que caiu. Né, ele treinou. E a partida 2-2, em que o Guarani fez 2-0, que o Regis fez aquele golaço, ele era o treinador. O Guarani cedeu o empate, exatamente, né? Aquele jogo que inacreditável, você estava aqui, né? Estávamos fazendo aqui a jornada esportiva. E o Márcio Fernandes está lá, então nós sabemos aí como o Márcio Fernandes gosta de jogar com as suas equipes, né? Não vai jogar, obviamente, vai jogar em casa, né? E não vai deixar por menos, né? Vai para cima do Guarani. Vamos ver aí o Guarani com essa formação, né? Rayan e Lucas Adel. O que virá, né, acontecer. Vai dar bom. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida. Esse é Albert Cavalcante trazendo os destaques de Vila Nova e Guarani, Guarani e Vila Nova, a estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Será que vamos ter que orar? Será que vamos ter que começar o campeonato já orando? Ou vai ser um campeonato mais tranquilo? Mas daquele jeito que o torcedor do Guarani merece e gosta, né? Um campeonato tranquilo. Falamos de Guarani. Nós estamos falando de um clube que é o único campeão brasileiro do interior. Essa camisa pesa, meu amigo. O Guarani não tem que passar dificuldade no Campeonato Paulista. O Guarani não precisa passar dificuldades no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos falando, meu amigo, de Guarani. O Bugre que foi campeão brasileiro em 1978, acho que todo mundo já sabe disso, em cima do Palmeiras. E o Guarani passando maus bocados no Campeonato Paulista. Isso é inadmissível, cara, pela história do clube. É inadmissível pela história do Guarani. Mas vamos deixar aí boas energias, né, o Albert, para a equipe do Bugre que joga hoje contra o Vila Nova, que estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, nós estamos também ao vivo pela Rádio Futebol na Canela. É você que ouve a gente também na Rádio Futebol na Canela. Um forte abraço. Ontem, os canais Futebol Interior transmitiu Ponte Preta. Ponte Preta quem ontem, o Albert? Boa pergunta. A Ponte empatou ontem, né? Foi com o Coritiba. Estou aqui no canal Futebol, nos canais Futebol Interior, a gente já consegue ver. Empatou com o Coritiba em 1-1. Ponto positivo pra Ponte Preta jogando fora de casa. Jogando em casa. Né? Jogando em casa ou fora? Jogando em casa. A Ponte jogou em casa? Jogou em casa. Então não foi bom, não. Né? Eu imaginava que a Ponte estava jogando fora de casa. Mas jogando dentro de casa, um ponto aí desperdiçado pra mim. Né? 2 pontos desperdiçados, conseguiu pontuar. Apenas 1 ponto conseguiu conquistar a Ponte Preta. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e mesa de áudio e vídeo do Sangue do Meu Sangue, Felipe Marques. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas redes sociais das pessoas que estão aí mandando mensagem pra gente. A Mila, grande Camila, mandando um abraço pra gente, dizendo que tá assistindo. Um forte abraço, Camila. Forte abraço pra você
que está assistindo a gente e a todos que estão ligados e conectados. Quer falar algo? Podemos ir para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida para trazer um pouco mais de Guarani e um pouco mais de Vila Nova. O Vila Nova tá escalado, viu, Gustavo Marques? Se quiser, eu mando no pique do rádio. Vamos lá, então. Então vamos Já lá. que tá aí, vamos lá. Vila Nova vem definido, escalado assim, hein? Denis Júnior, João Vitor, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric. Ralf, Cristiano, Giovanni, Luciano Naninho, Alisson. Fica esperto com esse Alisson, hein? Artilheiro, mete gol, tem que ficar esperto com esse Alisson e o Júnior Todinho. É isso mesmo, né? Tem lei do ex pros dois lados, viu, Gustavo Marques? Tá certo, então. E o Vila Nova já passou? Ou acabou de passar, né? Acabei de passar. Que fase, Nossa, hein? meu Deus do céu. Então, Olô, tudo bem? Boa noite, viu? Eu estava aqui pegando Jornada a esportiva. escalação do Vila Nova, né? Porque aqui tá. a gente é âncora, é narrador. É, sabe exatamente. Que é daquele jeito. 20h23 na cidade de Campinas. Felipe Marques, aperte o botão, porque eu vou para um rápido intervalo e eu volto em seguida também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Você que está ouvindo os canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9, um forte abraço para você e obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Rápido intervalo, Felipe Marques, já apertando o botão, enquanto você vai curtindo aí os comerciais dos canais Futebol Interior, eu vou degustar aquela deliciosa pizza. Sabe da onde? Lá da pizzaria do Dadá, que você pode pedir aí no conforto da sua casa, hein? Bateu aquela fome. Eu não consigo sair porque eu tô com meu filho. Eu não consigo sair porque eu não gosto de sair à noite por causa da criminalidade. Não tem importância. O Dadá entrega pra você. Liga agora pro Dadá, 9788-3821, DDD 19-9. Olha aí, ó, pra você mandar a sua mensagem, 9788-3821 ou 3242-3125. É uma delícia. A pizza do Dadá é uma delícia. Eu vou lá rapidinho degustar aquela pizza. Qual o sabor que você pediu, Felipe Marques? Frango e calabresa. Que delícia, hein? Jesus. Frango e calabresa. Eu tô de regime, mas eu não vou resistir, né? É só pro futebol inteiro que eu eu vou tá engordando ainda. Eu tô de regime, né? Tô de regime. Que fase. Rápido intervalo, eu volto em seguida com você. Vamos, Guarani, pelo amor de Deus. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Bota o hino do Guarani. Pode
Pode aumentar aí, ô Felipe Marques. O hino do verde que te quero verde. O bravo Bugre Guerreiro. Oi? Ah, desculpa. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. Estamos de volta. Falei pra você que era rapidinho, deu nem tempo de degustar aí a pizza do Dadá. Já tô de volta junto com você aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Você que tá ouvindo também na Rádio Futebol na Canela, hein? Faz tempo que a Rádio Futebol na Canela é parceira aqui dos canais Futebol Interior. Um forte abraço para você também que nos ouve aí pela Rádio Futebol na Canela. Campeonato Brasileiro Série B, é estreia do Guarani, é estreia do Vila Nova. 20 horas mais 28 minutos, horário de Brasília, na cidade de Campinas. Você ouvindo os canais Futebol Interior, as duas equipes escaladas. Daqui a pouquinho o Albert vai trazer a equipe mais uma vez, o técnico Márcio Fernandes, que já passou pelo Guarani. E também a equipe do técnico Claudinei Oliveira, o salvador da pátria, que salvou o Guarani no Campeonato Paulista do rebaixamento. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Agora vamos ouvir aí um pouquinho da história de Vila Nova e Guarani com a voz do Dr. Arthur Eugênio Matias, né? Que tem o oferecimento das concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e também o restaurante do Dadá. Tá pronto o Arthur Eugênio Matias, ou Felipe Marques, para trazer um pouquinho aí da história do confronto entre as duas equipes, ou seja, Vila Nova e Guarani, Guarani e Vila Nova. Aperte o botão, vamos lá, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Vamos aproveitar este confronto entre Guarani e Vila Nova para contar a história de um jogador que foi importante no Guarani e também foi importante no Vila Nova. Sérgio Nery Santana nasceu em Marília no dia 11 de março de 1963. Curiosidade, é Sérgio Nery, N-E-R-E. Toda vez a imprensa colocou com I ou com Y. E o nome do Sérgio Nery é com E. Sérgio Nery, 3 vezes campeão com o Guarani e campeão com o Vila Nova, campeão goiano. No Guarani, disputou também 2 taças Libertadores da América, em 1987 e 1988. Vamos agora contar a carreira, a história de Sérgio Nery, que foi revelado pelo Marília. Você vê uma foto de Sérgio Nery em 1980 nas categorias de base do Marília. Ele é o goleiro que está de camisa branca. O último agachado é o Marlon, que também jogou no Guarani. E Sérgio Nery veio para o Guarani para atuar nas categorias de base. Ainda fez 1 ano no Sub-20 do Guarani. Foi convocado para a Seleção Paulista de Novos. Você vê Sérgio Nery na Seleção Paulista de Novos. Uma seleção interessante que tinha como técnico Sebastião Lapola. Chegou ao Guarani, começou a treinar, começou a participar da equipe de cima, mas como não tinha espaço em 1984, foi emprestado para o Ceará. E no Ceará, ele foi campeão estadual. Olha a foto de um dos jogos de Sérgio Nery como titular do Ceará. Mas ele era reserva do Rafael, um gaúcho, que morreu em 2014 aos 65 anos. Sérgio Nery voltou ao Guarani em 1985. E graças ao trabalho de Dimas Monteiro como treinador de goleiros, Sérgio Nery evoluiu e evoluiu muito. Em 1985, Sérgio Nery era o 3º goleiro. O titular era Valdir Pérez e o reserva era o Wilson Coimbra. Mas a partir de 1986, Lorissandre começou a dar oportunidades e Sérgio Nery passou a ser titular do Guarani no Campeonato Paulista, revezando com o Wilson Coimbra. Em 1986, para o Campeonato Brasileiro, o Guarani contratou o Robson junto ao Grêmio Novo Horizontino para ser o goleiro titular do Guarani. O Robson foi titular do Guarani, mas logo no primeiro jogo, em 1987,
Robson se machucou num jogo contra o Grêmio. Sérgio Neri entrou no jogo, defendeu um pênalti cobrado por Valdo. O Guarani ganhou em Porto Alegre do Grêmio por 1-0 e nunca mais Sérgio Neri saiu do time bugrino. Foi titular em toda a temporada 87, 88, 89 e 90. 4 anos como titular na meta do Guarani. Ainda em 87, o Guarani contratou Walter Dib para brigar pela posição. Mas Sérgio Neri era mais goleiro. Você vê aí Walter Dib, que veio do Joinville. Nesta foto ele está com Enágio e João Carlos Maringá. E depois, para o Campeonato Brasileiro de 87, o Guarani trouxe um outro goleiro, Alexandre, que veio do Mojimirim e ficou na reserva de Sérgio Neri. E o Guarani, de novo, em 1987, naquela confusão, módulo verde, módulo amarelo, no cruzamento, o Flamengo e o Internacional pipocaram, o Guarani foi vice-campeão brasileiro e o Sport acabou sendo o campeão. Olha uma foto do Guarani, vice-campeão brasileiro em 1987. Depois, 1988, Sérgio Neri, titular absoluto em toda a temporada. Este é o Guarani, no Campeonato Paulista de 1988. E você vê agora, no Campeonato Paulista de 1989, o Sérgio Neri. Olha o time do Guarani, interessante. Sérgio Neri em pé, seguido de Valmir Pereira, Vitor Hugo Alberes e Tozin. Agachados, Mário, Wagner Mancini, Washington do Casal 20, Zenon e João Paulo. Produção, frisa no preparador físico, Lino Facchini. Ele está dando entrevista. Olha o repórter quem é. Wagner Ferreira, comentarista da Rádio Futebol Interior. Em 1989, ele, repórter da Rádio Nova Sumaré. Que saudade do Nadir Roberto. No dia 9 de dezembro de 1990, no empate em 1-1, no Brinco de Ouro, o Guarani não conquistou acesso para o Campeonato Brasileiro. E Sérgio Neri fez neste dia, olha a foto do jogo, sua última partida como titular do Guarani. A partir daí, Marcos Garça passou a ser o titular bugrino. E em janeiro de 1991, Sérgio Neri foi vendido para o Bahia. Havia também uma proposta do Santos, mas Paulo Maracajá, o presidente do Bahia, chegou a Campinas e contratou o Sérgio Neri, que foi campeão baiano em 1991. Sérgio Neri jogou 2 temporadas no Bahia. Teve uma passagem pelo Taquaritinga, disputando o Campeonato Paulista da 2, e em 1993 foi para o Vila Nova, em um time muito bem montado por Roberval Davino. E Sérgio Neri foi campeão goiano em 1993 no Vila Nova. Olha a foto do Sérgio Neri no gol do Vila Nova. Depois do Vila Nova, Sérgio Neri ainda disputou alguns jogos pelo Campeonato Paulista da 2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Encerrou a carreira, montou uma pizzaria em Marília e depois voltou a trabalhar com futebol. Durante muito tempo, treinador de goleiros das categorias de base do São Paulo em Cotia, onde Sérgio Neri também morou por um período, no Rio Preto e em outras equipes. Hoje, Sérgio Neri mora em Marília, na rua Araraquara, voltou a Marília, aqui no Futebol Interior, contando a história, a carreira de Sérgio Neri. 4 temporadas consecutivas titular do gol do Guarani. Se você quer discutir algum assunto da história, fale com o Futebol Interior, entre em contato. Aqui, ó, você está vendo aí. Forma de você se comunicar com o Futebol Interior. Você manda uma mensagem que eu falo aqui da história do jogador, de um confronto. Aqui no Futebol Interior, desde o século passado, divulgando e valorizando o futebol paulista e brasileiro. Quer saber de futebol? É aqui, no Futebol Interior. Arthur Eugênio.
Esse é o doutor Arthur Eugênio Matias contando um pouquinho da história desse confronto, ou seja, é Vila Nova e Guarani, Guarani e Vila Nova. 20 horas mais 37 minutos na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola, hein, Álvaro de Cavalcante? Daqui a pouquinho tem a estreia do Guarani Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, confesso que ouvindo aqui o Arthur Eugênio Matias, eu pude não somente degustar, mas como saborear, como se alimentar de uma bela pizza da pizzaria do Dadá, hein? Que delícia, hein, Albert? Muito bom, né? E falando em saborear, deliciar, né? Vamos aqui rapidinho, né? O Gustavo Marques e amigos dos canais Futebol Interior e também da Rádio Valinhos FM 87,9, né? Dar uma passada nas chegadas, né? Dos jogadores do Bugre, né? Nessa nova, né? Nesse novo campeonato, né? O Campeonato Brasileiro de 2024. O Guarani que tenta, né? Mais uma vez aí o acesso, quem sabe, né? O Guarani com recuperação judicial, né? O Guarani tentando se reestruturar, né? Fora de campo está a passos largos. Agora dentro de agora precisa agora, né? O famoso, né? Guarani Futebol Clube. Então vamos lá, né? Passar aí os jogadores que chegaram no Guarani, né? O lateral esquerdo, Cauê, né? De 21 anos, ele chegou de empréstimo do Atlético Paranaense. E também o Lucas Paraíso. Estamos a 2 passos do Paraíso. O atleta de 21 anos chega em definitivo junto à Portuguesa. O Caio Dantas, né, que é titular, atacante de 31 anos, ele foi revelado pelo Audax, onde foi artilheiro da Copa São Paulo Futebol Júnior em 2013 e estava no Vitória. O zagueiro Douglas Bacelar, 33 anos, o atleta chega ao Brinco de Ouro em definitivo após disputar o Campeonato Catarinense pelo Avaí. Ele tem uma larga experiência, né? Ele jogou fora, né? Fora do Brasil, né? E também jogou como equipes no Brasil, como Vasco, São Paulo e Chapecoense. O lateral esquerdo, Jefferson, de 27 anos, também chegou em definitivo do Atlético Goianiense. Ele chega após disputar, né? Disputou o Campeonato Gaúcho. Ele vem emprestado do Juventude. E o meia Luan Dias, né? Chegou de empréstimo junto à Água Santa até o final do Campeonato Brasileiro. Ele que tem 26 anos. Jogando com camisa 10, ele fez 13 jogos, marcou 3 gols e distribuiu 3 assistências. Além do Netuno, o meia já disputou também a Série B pelo Goiás e a Série A pelo Santos. O atacante Renier, 20 anos, ele é formado nas categorias de base do Santos e estreou profissionalmente aos 16 anos e somou passagens pelas seleções brasileiras de base quando foi monitorado por equipes internacionais. Só que esse menino ele sofreu muito com lesões, né? E ele tinha uma multa rescisória milionária na época do Santos. Porém, entretanto, dado o problema com o problema com as lesões, ele acabou aí agora sendo emprestado. O Ayrton, né? Ele que chegou no Campeonato Paulista, ele que é Atlético Goianiense, ele tem 25 anos e acumula passagens por Cruzeiro, Ceará e o próprio Atlético Goianiense. O meia Bruno Oliveira, aí Santos, ele estava no futebol coreano, tem 26 anos e ele chegou em definitivo até o fim do Campeonato Paulista do próximo ano. E fechando, né, a contratação do Guarani, o volante Kaique, ex-Botafogo, 23 anos. E é a primeira vez, né, ele que já passou pelo futebol da Bélgica, é o segundo time do Brasil que ele está atuando, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse é Albert Cavalcante, trazendo um pouquinho também das informações da partida de hoje, as informações aí do Guarani, as informações da equipe do Vila Nova. Daqui a pouquinho a bola vai rolar ao vivo junto com vocês. 20 horas mais 41 minutos. Daqui a pouquinho o negócio vai ficar sério. Daqui a pouquinho tem o Verde que te quero verde em campo. Daqui a pouquinho tem o Guarani. Daqui a pouquinho tem também o Vila Nova. O Vila Nova que quase conseguiu acesso em 2023, hein, Albert? Quase conseguiu. Pro próprio ABC, né? Que o ABC que venceu o Guarani por 1-0, né? Depois a lambança da zaga. O ABC acabou, né, prejudicando o Guarani, quer dizer, o Guarani acabou, né, prejudicando, já estava rebaixado, né? E na última rodada acabou ali vencendo a equipe do Vila Nova. E as saídas, viu? Vamos pular agora para as saídas do Guarani. Vamos lá, né? importante, Vamos lá, né? importante. Lembrando, o Albert, só passar aqui rapidinho os 4 colocados aí do Brasileirão da Série B. A Chapecoense é líder com 3 pontos, o Santos na vice-liderança ali com 3 pontos, o Sport com 3 pontos e o Novo Horizontino
também com 3 pontos, né? É claro que todas essas equipes aí venceram na estreia, né? É o primeiro jogo, o Chapecoense venceu, o Santos venceu, o Sport venceu, o Novo Horizontino venceu e o Operário também, na 5ª colocação, venceu na sua estreia o seu primeiro jogo. Os demais aí empataram, como o Operário, aliás, o Operário venceu, desculpa, o América empatou, né? Tem 1 ponto conquistado, o Botafogo também empatou na estreia, o Ceará empatou, o Coritiba empatou, o Goiás empatou, a Ponte Preta empatou, o Brusque, né? O Brusque joga quando? Perdeu ou vai jogar, Albert? Daqui a pouquinho também o Albert vai trazer, eu trago, Albert, não vou deixar você com sobrecarregado de informações, não. Eu vou trazer daqui a pouquinho se o Brusque ele perdeu ou ainda vai jogar, assim como o Guarani, que entra em campo daqui a pouquinho. Rapidinho aqui, Albert, deixa eu pegar aqui, pra mim não deixar aí o torcedor curioso, né? Já que eu já comecei. O Brusque joga hoje, amanhã, aliás. O Brusque joga amanhã, dia 23, né? Brusque e Mirassol joga amanhã, dia 23, às 21 horas. O Botafogo empatou com o América. Deixa eu pegar aqui. O Novo Horizontino venceu o CRB. O Operário venceu o Avaí. A Chapecoense venceu o Ituano pelo placar de 3-1. O Santos venceu o Paysandu, placar de 2-0. O Amazonas, olha o Amazonas, hein? Que coisa. Perdeu para o Sport, placar de 3-2. O Ceará empatou com o Goiás. A Ponte Preta, jogando em Campinas, como você disse, Albert, empatou com o Coritiba. 1 para a Ponte Preta, 1 para o Coritiba. Transmissão aqui dos canais de Futebol Interior com o Carlos Corsato. Marcelo trabalhou ontem também, Albert? Trabalhou o Marcelo e o Carlos, né? A dupla dinâmica aí, né? Fechando a primeira rodada, né? O jogo do Guarani hoje, né? Às 21 horas, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho Guarani e Vila Nova e Guarani no Oba. E amanhã, fechando, né? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Brusque jogará contra o Mirassol no Hercílio Luz. É o Campeonato Brasileiro aí da Série B. Vou falar pra você, hein? Eu acho, né, que o do ano passado foi mais fácil, né? Esse ano aqui parece que está um pouquinho mais difícil, viu, Gustavo Marques? Vamos aí ver como o Guarani irá se portar, né? E agora, né, falando das saídas dos jogadores do Guarani, o Guarani que, né, chegou aí com nós passamos agora os jogadores que chegaram, né? E agora vamos para os jogadores que foram embora, né? Vamos lá, o Eliel, ele estava emprestado, né, para a equipe do Hercílio Luz, disputou 7 partidas pelo Campeonato Catarinense. Chegou, mas ele acabou indo por empréstimo, né, jogar a Série D com o Água Santa. O Gabriel Santos disputou 6 partidas no Paulistão e rescindiu o contrato e agora está no Paysandu. O Regis, que recebeu uma proposta do Goiás e, né, foi embora. O Guarani receberá também uma compensação financeira. O Pablo Tomás, ele que fez o gol, né? Fez o gol contra a equipe do RB Bragantino, acabou acertando, né? O seu, né, antecipou, né? O Guarani acabou antecipando o fim do empréstimo, né? E o lateral esquerdo, Helder, estava no Guarani definitivo e teve seu contrato rescindido em comum acordo. Iago Teles, ele foi também, né, conversaram, acabaram aí encerrando o vínculo de forma antecipada e ele foi parar no Londrina. O Derek, né, que foi negociado após o final do Campeonato Paulista, ele foi negociado com o time do Atlético Goianiense, foi embora, vai com Deus e boa sorte, né? Ele que foi um dos artilheiros, né, do Guarani, foi o artilheiro, né, na verdade, do Guarani na Série B, né? Fez 45 jogos com 10 gols. Também, né, antes também tinha ido o Mike, né? O Mike que foi pro Cruzeiro, até campeão já, né? O Mike foi embora, né? O Guarani tem ainda tem um percentual dos direitos econômicos do atleta. E o Wenderson, né? O Wenderson é aquele, né, que nós acabamos debatendo aqui. E o Wenderson acabou ali rescindindo o contrato, ele que foi, né, no aniversário. O debate, né, nosso foi da balada? Exatamente, o aniversário, e ele acabou ali acertando. Pode continuar saindo, viu como que é o nome do jogador? O Wenderson. Wenderson. Pode continuar saindo. Ele tá no América do Rio Grande do Norte. Você faz depois do seu horário, do seu expediente, depois do seu horário de trabalho. Agora você pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. E qualquer jogador que tá jogando no Guarani, se quiser ir pra balada depois do jogo, né? Depois do expediente. Da situação, depende da situação. Depois do expediente, pode ir à vontade, porque ninguém aqui, né? Nós não estamos na época
de escravo, não, né? Não, mas isso aí não é questão. Porque não pode ter um lazer, né? Não pode curtir. Bom senso e canjo de galinha não faz mal a ninguém. A situação Guarani estava. 12 partidas. Você trabalha, você trabalha só aqui? Não trabalho só aqui, eu tô em outro lugar. Eu trabalho em outra empresa. Se outra empresa estiver quebrando, tiver numa situação complicada, você vai deixar de sair. Você vai deixar de curtir. Não depende de mim. Se na sua função, lá onde você trabalha, você tem uma função. Não sou figura pública. Se ali rapaz, eu não mexo com figura pública. Não sou lá eu não sou figura pública. Sim. Eu não. Você tá aqui, você é uma figura pública. Aqui sim. Então se os canais de futebol interior passar por maus bocados, você não vai sair. Não, a diferença. Você vai descer, Felipe, então, se passar por maus bocados, você tá proibido de sair, tá? Não, nega. Tá proibido pra balada, tá proibido pro aniversário. Aliás, aniversário, tá? Tá proibido. Segundo o Albert, você não pode. Não, né? Olha a situação, né? Você quer comparar com um atleta que instituição. Morrido, até concordo com você, pelo menos dá uns 15 dias. O Guarani estava agonizando, né? O Guarani tava Albert. Exatamente. Não quer dizer o Wanderson não é torcedor do Guarani, assim como eu e você, nós somos torcedores. Mas ele representa, mas só que a partir do momento que ele representa, você está ligando pro exatamente, por isso que ele foi embora. Tá ligando. Por isso que foi embora. Tchau, boa sorte. E qualquer jogador do Guarani, a situação o torcedor vai ficar triste, vai ficar desanimado, sem inspiração para poder sair. O jogador não, é a empresa. É a empresa onde ele trabalha, ele quer receber os 22 mil, 50 mil, sei lá, não sei quanto você recebia. Sim. Quer receber o cascalho. Então, pouco se lixando se o Guarani vai bem ou não no campeonato. É assim o pensamento, não somente o jogador que veste a camisa do Guarani, ou veste a camisa de qualquer clube do país. Isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, não faça, não vá, e quem for fazer, pode ir embora, assim como fez o Wanderson. Rescindiu o contrato, vai com Deus e boa sorte, porque, primeiramente, a instituição está em primeiro lugar. Peraí. Otimamente. Agora fala pra mim. Aí você tira ou sei lá, instituição ou em primeiro lugar. Não, você eu não disse que a instituição pode é lugar. Agora, se o jogador vai jogar às 9 horas da noite, como vai jogar agora, e aí ele falta, não vai treinar, ou não vai pra eleição, ou não vai pro jogo pra ir pra balada, eu concordo com você. Aí ele não pode. Primeiro é o trabalho. Primeiro é o clube. Não tem treino, não tem jogo, o elenco tá liberado, meu amigo, faz da vida o que ele quiser. Se foi rescindido, alguma coisa errada não está certa. Por causa dos muitos mimimis. Assim como você é muito mimimi. Pois é. Muito mimimi que só atrapalha o ambiente. E olha que beleza. Ele pegou, né? Ele pegou a malinha dele, como um acordo, rescindiu o contrato e foi embora. Agora ele pode participar. Depende da situação, meu amigo. Se foi acordado lá dentro, acabou, velho. Então, tanto que ele tava tão certo que ele acabou rescindindo o contrato, foi embora, foi lá pro América, no América Natal. Não, dá informação mais clara pros nossos telespectadores. Ele foi embora por conta do cenário que foi criado. Né? Ele foi afastado das atividades. Por conta do cenário, por conta dos mimimis, negativo. Né? Por conta dessa internet que você não pode fazer nada. Aí, né? Desses haters, né? Não. Que tem aqueles caras que te levam lá em cima, tem aqueles caras que te jogam lá em cima por conta disso, né? Negativo. Por conta disso. O que é acordado é uma pessoa figura pública. Você será futuramente uma pessoa pública. Fica moscando pra você ver só se o que eu estou falando hoje. Então eu não posso sair. Você pode sair. O Albert, o Albert ele pode sair. Só que a partir do momento que eu sou uma figura pública, represento um clube, que eu estou representando o clube, o cara tá pagando o meu salário e foi acordado que não é pra fazer tal coisa, não é pra fazer tal coisa. Já começa por aí. Vamos ouvir aí, tentar ouvir o Claudinei Oliveira. No decorrer da temporada, então a gente vai optar por manter uma base já da que eles fizeram a temporada inteira, até porque tiveram mais tempo de trabalho comigo ali nesse intervalo. A gente espera estar escalando a melhor equipe para começar a competição. É lógico que temos aí um elenco muito bom, reforçamos bem o elenco, na minha opinião. A gente conseguiu agir bem no mercado, atuamos bem no mercado aí. E a gente espera que a nossa escolha seja ideal, que a gente possa fazer um grande jogo aqui. Sabemos que é difícil enfrentar o Vila aqui no Ovo, mas temos condições de vir aqui buscar os 3 pontos. Tá aí o Claudinei Oliveira, dizendo as contratações que nós passamos, né, as entradas e saídas, quando o Guarani aparece ali na boca do túnel. Quando a camisa branca, eu sou apaixonado pela camisa branca. Eu também, mas a azul também, a azul ela manteve aí, né,
a regularidade aí, porque eu falo pra você, eu achei que era a camisa que tava dando azar, mas não é a camisa não, viu, filho? Faltou bola mesmo. Quando o Oba aí, né, no estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga, né, vão fazendo, lá eles fazem bonito lá. Então, quando tá fazendo a festa lá, tá na hora de a gente fazer a festa aqui, viu? Bora então, o Albert escalando o Guarani, escalando também o Vila Nova. Pois é. Ficha técnica do jogo. Ei, que saudade, hein? O Guarani, do técnico Claudinei Oliveira, vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Rayan, camisa número 4 e Lucas Adel, camisa número 12. Na lateral esquerdo, Jefferson, camisa número 17. Os homens no meio campo do Bugrão, Matheus Bueno, 18, Camacho, 14 e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, camisa número 20, Ayrton, o 30 e ele, a esperança de gols do Guarani, Caio Dantas, o camisa número 99. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel, Jefferson, Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro Heitor, Marlon, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Douglas Bacelar, Rafael Freitas, Gustavo França e Renier. Futebol interior. E o Vila Nova, hein, do técnico Márcio Fernandes, vem definido e escalado assim. Denis Júnior, goleiro, camisa número 26. Na lateral direita, João Vitor, o camisa número 15. A dupla de zaga do Vila Nova, Juan Santos, o 23 e Anderson Conceição, camisa número 4. Na lateral esquerda, Eric, camisa número 14. Os homens do meio campo do Vila Nova, Ralf, o capitão, camisa número 8, Cristiano, camisa número 5 e o Luciano Naninho, o cérebro pensante, camisa número 10. Os homens de frente do Vila Nova, Alisson, fique esperto com esse homem, hein? Alisson, camisa número 11, Giovanni, o 22 e ele, o matador, Júnior Todinho, que já passou por aqui, o camisa número 7. Repeteco do Vila Nova, Denis Júnior, João Vitor, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric, Ralf, Cristiano, Luciano Naninho, Alisson, Giovanni e Júnior Todinho. Caso o técnico Márcio Fernandes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vitor Hugo, Elias, Gemes, Roberto, Fernandão, ele que já passou pelo Guarani, Kaique, Juan, Emerson, Urso, Igor Henrique, Henrique Almeida, Igor Torres e Bruno Matias. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Wallace Martins Lopes do Maranhão, com seus auxiliares. A número 1 é a Anne Kese Gomes de Sá, do Amazonas FIFA. O auxiliar número 2 é o Elson Araújo da Silva, do Maranhão. O quarto árbitro, Jean Carlos da Silva Narciso, de Goiás. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Rafael Trace, de Santa Catarina. Ficha técnica do jogo. É isso, Albert Cavalcante trazendo as duas escalações. Guarani já em campo, Vila Nova em campo. Vamos, Bugre, pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugre. Eu quero voltar pra casa hoje com uma vitória, hein, Guarani? Que coisa! 20 horas mais 55 minutos. Mandando um abraço pra você que tá aí no YouTube. O Marcelo Venâncio. Boa noite, amigos. Marcelo Venâncio completa. Os times de Campinas está lastimável. Mandando aí o seu comentário. Ele fala também, ontem o Coritiba deixou de ganhar 2 pontos. Tá aí, então, o comentário do nosso amigo Marcelo Venâncio no YouTube. Você pode deixar aí também o seu comentário, a sua mensagem no YouTube que nós vamos ler, porque daqui a pouquinho a bola rola, hein? O Guarani com a camisa branca, os shorts aí verdes, né? O Albert Cavalcante, o meião, acho que eu não consigo ver daqui por conta aí da imagem, né? Tem um banner na frente aí do meião do atleta do Guarani, que é o Diogo Matheus, né? Também ser branco, o Ralf
é o capitão do Vila Nova ali, os dois estão ali. É moeda ainda, Albert? Tem que ser na moedinha, né? Cara ou coroa. E agora, né, a nova moda que inventaram, agora os dois treinadores, né, ali na disputa do cara e coroa, eles estão ali juntos ali, dos seus capitães ali, para acompanhar o sorteio. Vou falar para você. É cada uma, viu, Gustavo Marques? Ô, Albert, sabe o que eu fico imaginando? O Ralf hoje continua sendo um bom atleta? Acho que a Série B tá razoável. O que você acha? Você fala no microfone, eu posso até responder, não entendi o que você disse. O Ralf? O Ralf é aquele cachorrão, né? Ralf Cachorrão, é aquele volante. Aquele volantão. Você tá falando que ele é cachorro. Ele é cachorro? É você que tá falando. Exatamente, né? O Ralf é o cachorrão, o volante, pra né? O famoso destruidor. Tá né? ótimo, regular ou bom? Tá bom, né? Tá bom, né? O Guarani precisa, né? De um volante. Fazer assim, a pergunta. Exatamente. Será que o Guarani não. Será que se chegasse numa mesa e falasse assim, Ralf, tem uma proposta pra você. Será que ele não aceitaria vir pro Guarani? Será que entre o Vila Nova, não desmerecendo o Vila Nova, pelo amor de Deus, tem uma baita de uma história. Respeito a história do Vila Nova, mas chegasse na mesa lá, o empresário falasse, o Ralf, parece que tá latindo. O Ralf, vem pro Guarani. Poxa, é isso que eu fico pensando, né, cara? Mas é aquela, né, meu? Tem a prateleira, tem o que você pode gastar, né? Tem o que, né? Como o Claudinei Oliveira disse ali, né? Que o Guarani foi muito bem nas contratações, né? E a visibilidade? Você acha que hoje o Vila Nova tem mais visibilidade que o Guarani? Cara, tem mais vitrine que o Guarani? Cara, depende. Numa questão de visibilidade. Lógico, o Campeonato Paulista é o campeonato, né, o mais importante do Brasil. Porém, entretanto, será que o Guarani tem bala na agulha pra pagar, né? Pra manter um jogador como esse, né? Será que o Vila Nova tem mais... eu acredito que sim. Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Então, é aquela, né? Tem a minha indagação. Mas aí você entra, né, na questão da... né, você entra na questão da Libra, você entra na questão da Liga Forte, né? A Libra e a Liga Forte são aí as duas, né? As duas ligas, entre aspas, né? Que estão cuidando agora de vender os direitos, né? Dos clubes para os campeonatos, né? No caso, o Guarani... O dinheiro do Regis não daria para trazer um Ralf? Cara, mas aí que tá, né? Tem que ver o quanto tá fechado lá, o quanto de luvas o cara quer receber, tem tudo isso, né? Mas eu acho que o Guarani, assim, o Guarani não tem esse volante, não tem um índio, né? Não tem um Rodrigo Andrade, né? Não tem o Rodrigo Andrade entre os 11, mas acredito muito com o Kaique, né? Que é um jogador forte, jogou muito bem, né? Despontou no Botafogo, sofreu lesão, é verdade. Mas é um jogador que logo nós poderemos aí ver figurar aí na equipe do Guarani. Lembrando que o Guarani ele tem o Camacho, né? O Camacho que ele tem uma qualidade, mas não é aquele jogador ali. Não é o cão raivoso, né? Não é aquele cão raivoso ainda, né? Mas ele faz o papel. É um dos jogadores experientes, ele sabe, né? Ele conhece, né? Ele jogou, né? Série A, né? Ele vem com know-how diferente, né? Assim como o Ralf, né? Beleza. Esse é Albert Cavalcante, a bola vai rolar, o Guarani preparado. O Vila Nova preparado. Para você entender o Guarani, se tivesse no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele estaria atacando nos portões de entrada. É isso, né, Albert? Se estivesse no Brinco de Ouro, o Vila Nova estaria atacando pelo placar eletrônico. É isso? A bola aí! Está rolando! Começa o Campeonato Brasileiro Série B para o Guarani. Começa o Campeonato Brasileiro Série B para o Vila Nova. O Bugre que já vem tocando bola no sistema defensivo. Vamos, Bugre. Vamos, Verde, que te quero, Verde. Já vem tocando bola no sistema defensivo. Abre o jogo ali, tocando com o Diogo Matheus. Ele volta a bola lá, outra vez, sistema defensivo. O Bugre tocando bola ali. A dupla de zaga, o Ryan e o Lucas Adel. Ele para, olha. Vê com quem joga, volta a bola pro Douglas Borges. Douglas Borges com a perna direita. Faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar o Ayrton. Tá caído, a arbitragem marcou nada. Marcou apenas o arremesso manual, que vai ser cobrado pela equipe do Vila Nova. Olha aí o técnico da equipe do Vila Nova. Já passou pelo Guarani também, hein? Vai pra cobrança de arremesso manual. Olha a jogada ali do camisa número 5 da equipe do Vila Nova, o Cristiane. Já faz o toque, a
abre o jogo, domina ali na dupla de zaga com Anderson Conceição. Ele já abre o jogo, faz o toque. Jogada bonita na ponta esquerda, trabalha a bola o Vila Nova. Ensaiada a jogada, tocou para Luciano. Luciano tentou a devolução, chega para tirar ali o Diogo Matheus. Fazendo o lançamento, a bola vai para fora. Tem arremesso manual para a equipe do Vila Nova, outra vez lá pelo sistema defensivo. Lembrando que nós estamos ao vivo também pela Rádio Futebol na Canela, Rádio Valinhos FM 87.9 e pelos canais Futebol Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3744-2121, você pede a sua pizza lá na pizzaria do Dadá. Tem arremesso manual lá pelo sistema defensivo, Diogo Matheus já faz o lançamento para o campo ofensivo, perde a bola, recupera ali o Cristiane, tenta fazer o lançamento ali para a equipe do Vila Nova, errado, conseguiu a recuperação ali o Jefferson do Guarani, abre o jogo ali para Douglas Borges, meio na fogueira, faz o lançamento errado, a bola caiu aqui para o Ayrton dominou, fez o corte seco, bonita jogada pela ponta esquerda, ele prepara, olha, vai pra cima, pedalou, fingiu que foi, não foi, Ayrton em profundidade tentou fazer o lançamento para o Jefferson, a bola vai pra fora, tem arremesso manual pro Guarani, outra vez o Bugre descendo com perigo, bonita jogada do Ayrton, lá pela ponta esquerda, arremesso manual pra cobrança, outra vez o Jefferson, tem o número 17 estampado em sua camisa, fez o lançamento, deu certo, a bola volta pro Matheus Bueno, perde o Matheus Bueno, manda a bola reboteada, vem de novo Vila Nova, chega ali fazendo falta, deu vantagem, vem o Vila Nova tenta dar o troco no Guarani, se segura aí Bugre, linha de fundo, cruzamento, bola vai pra fora, teve o desvio Albert, é escanteio pro Vila Nova. O Guarani no campo de ataque acabou perdendo a bola, né, e ali pelo lado esquerdo o Eric no contra-ataque, ele engatou a primeira, a segunda em cima do Diogo Matheus, fez o cruzamento, a bola acabou explodindo no jogador bugrino, a bola saiu pela linha de fundo, escanteio, 3 minutos do primeiro tempo, no Oba o Guarani vai se segurando o primeiro escanteio da partida. A informação para... Concessionária sim, lá vem Vila Nova, vai pintar o gol, Douglas Borges, pra fazer a defesa, evitando que seria o primeiro gol do Vila Nova, Albert. O escanteio cobrado na primeira trave pelo lado esquerdo, desvio do jogador do Vila Nova, ali estava ele, Douglas Borges, a bola não veio com muita força, é verdade, mas a bola foi no cantinho, hein? Que defesa, fez uma importante defesa, segue no Oba, Vila Nova 0, Guarani também 0. Você ligado, você conectado, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, muito obrigado, eu sou Gustavo Marques, lançamento lá pro campo ofensivo, não, defensivo ainda, para a equipe do Vila Nova, o jogador tá caído, é arremesso manual, hein, arremesso manual que vai ser cobrado ali, ou deu falta, Albert? Em cima do atleta da equipe do Vila Nova. Alguém caiu ali, acabou sentindo, né, outro jogador ali, né, que está sentindo dores ali na canela, ali numa dividida, né, no campo de defesa, foi sair chutando, foi sair, né, o famoso Bumba Meu Boi, e acabou ali, né, dividindo com o jogador do Guarani, já levantado, a bola acabou saindo pela linha lateral, não, foi marcado falta mesmo, hein, foi marcado falta em cima do jogador do Vila Nova, a primeira, hein, a primeira falta nesse primeiro tempo, Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante, trazendo aí o reflexo do jogo até o momento, daqui a pouquinho tem uns comentários, hein, deixa eu mandar um abraço para a equipe Barba Azul ligada e conectada aqui nos canais Futebol Interior, alô Barba Azul, aquele abraço, alô Evandro, aquele abraço, a equipe Barba Azul ligadinha aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui assim, nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. O jogo está ali paralisado, tá parado o jogo, tem arremesso manual, vai para a cobrança ali o camisa número 15, o João Vitor da equipe do Vila Nova. Cobrança de arremesso manual e atenção, torcedor, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Opa, é o estádio, 5:55, 6 agora,
Vila Nova tem 0, Guarani também tem 0. Jogando dentro de casa ontem, a Ponte Preta empatou com o Coritiba 1-1 com transmissão dos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. A Rádio Valinhos FM sempre com uma programação maravilhosa para você curtir a qualquer hora do dia. 6h30, Albert Cavalcante, eu quero o seu comentário. Os primeiros minutos do Guarani, como que você aí está vendo esse jogo? O Guarani ele vai, né, suportando a pressão, né, da equipe do Vila Nova. Vila Nova obviamente joga em casa, né, a sua torcida em peso, né, para cima do Guarani. E o Guarani vai, né, nos seus primeiros movimentos, vai tentando ali, né, achar os espaços. É verdade que é uma equipe que, por mais que alguns nomes, né, que nós conhecemos aqui, o Diogo Matheus, né, até mesmo o Camacho, o Reinaldo Ayrton, mas é uma equipe em formação. E o Guarani procura, né, busca, né, se encaixar na partida. 7 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai tentando achar os espaços que, obviamente, o Vila Nova, que também, né, chegou 12 novas caras, né, para a equipe do Vila Nova. E lembrando, né, que as equipes do Márcio Fernandes é em cima, o famoso pede e pressiona. E o Guarani tem que romper essa primeira linha para tentar chegar com mais qualidade. E o Guarani conseguiu, né, no começo do jogo, uma jogada pelo lado esquerdo ali com a ultrapassagem do Jefferson, do Ayrton, mas é muito pouco. O Guarani precisa alargar mais o campo, precisa sair dessa primeira marcação para o Guarani tentar ali arriscar mais, porque senão vai ser aquele famoso bate e volta, né? O Guarani erra muitos passes e acaba ali dando chance para o Vila Nova. Lá vem o Bugrão. Liga isso. E olha o Jefferson pela esquerda, cruzamento, tira de qualquer jeito a zaga da equipe do Vila Nova. A bola volta, reboteada, vem trabalhando, bola com o Júnior Todinho. O círculo central vai fazer a abertura, lançamento, linha de fundo, deu certo, vai evitar a saída, cortou, parou, olhou, vai esperar ali o Giovani chegar. Ele preferiu ir sozinho, perdeu recuperação da zaga do Guarani. Meu Deus, hein? Chuta essa bola, velho. Pega o Alisson, recupera a bola e ali chega o Reinaldo. Foi nada. Recupera a bola pro Guarani e desce no contra-golpe. Tentou ali botar pra correr errado, vai perder. Tá ali desesperado o Ayrton pedindo bola. O Ayrton levantando a mão 1, 2, 3 vezes e nada. Da bola chegar no pé do Ayrton. Aí perde o Guarani, hein, Albert? Exatamente, né? O Guarani com a bola lá atrás, né? Dominada, com a pressão dos jogadores do Vila Nova. Lembrando que os times do Márcio Fernandes é essa, né? Perdeu, pressionou, o Guarani fica aquele toquinho, né? Aquele jogo apoiado que, pelo amor de Deus, né? Nós adoramos, né? Adoramos. Se joga, volta pro goleiro, volta pro zagueiro, espera, quebra essa bola lá na frente. E ali, quando foi sair no contra-ataque, o Landiz, ele tinha duas opções. Ou o Diogo Matheus passando, que não como um jato pelo lado direito, ou até mesmo o Ayrton. Se ele fizesse a virada de jogo, o Ayrton estava livre. Ele segurou muita bola. E é tudo que o Vila Nova quer. A bola, o Guarani se enrolando com a bola no campo de defesa, o Vila Nova vai chegando devagarzinho, ó lá. Mais uma falta, jogo picotado, Jefferson. Acima do né? O Júnior Todinho. E assim é o Vila Nova. O Guarani não consegue, o Guarani vai rifando muito a bola, o Vila Nova vai chegando devagarzinho, mas vai ganhando jardas. E aí mais o agora vai, ó, pelo lado direito, é longe, é verdade? Ô Albert, essa equipe, que agora eu sei que poucos minutos, quase 10 desse primeiro tempo, lembra a equipe do Paulista ou diferente? Então, nominalmente, obviamente, não lembra, nominalmente. Mas a postura dentro de campo. A postura, o Guarani, ele... Olha aí. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. Então, os jogadores, né, que estão em campo, né, em relação ao Campeonato Paulista, não tinha essa qualidade. Né? Por mais que nós lembramos aí, né, o Camacho, aquela bola contra o Botafogo que ele fez, né, deu o gol, né? Graças a Deus o Guarani conseguiu um empate, né, na Bacia das Almas. Mas ainda é cedo, né, pra gente ver como o Guarani vai se portar, né? Porque ó, lá vem os homens. E vem os homens. Cristiane bateu pra fora. Minha nossa, hein? Cristiane recebeu, chegou batendo pro gol. A bola vai pra fora. Cristiano quase surpreendeu o goleiro Douglas Borges, hein? Mais uma vez, né? Mais uma vez, ó, essa jogada apoiada, o Guarani insiste. Jogada apoiada, acabou perdendo a bola e o Cristiano, ele pelo lado esquerdo, ele levou pro meio.
e socou o bambu. Olha Ainda o bem Caio que a bola... Dantas. Olha o Caio Dantas. Ainda bem que a bola passou pela linha de fundo. Lançamento pra Reinaldo. Reinaldo pela direita tentou fazer o Deus, corte e não para. consegue. Aí eu te pergunto, Albert, daqui a pouquinho, te pergunto agora, o que o Caio Dantas tá fazendo lá atrás? Exatamente. O que o Caio Dantas tá fazendo o lançamento? Não era ele que era pra estar lá na frente? Aí Que coisa. então, aí começa, né? Aí começa o entrosamento, né, Gustavo Marques? Por mais que eles tiveram, né, um período de treinamento, né? E o Caio Dantas é um jogador participativo, né? O Derek, vamos lembrar do Derek. O Derek, ele participava mais quando ele jogava de ponta, né? E o Caio Dantas, a gente vê que ele tem saúde, né? Pra ir e pra voltar. Porém, entretanto, você pegar um atacante e colocar ele lá no meio campo, até mesmo ali, né, na intermediária defensiva, você quer matar o cara, né? Lembrando que é a primeira partida do campeonato. Então o Guarani precisa saber trabalhar mais a bola no meio campo. O Guarani vai se jogar da apoiada e é tudo que o Vila Nova quer. O Guarani precisa usar mais o Caio Dantas e obviamente, né, a dobradinha pelas pontas. Lá vem o Guarani. Lá vem o Guarani, lá pela direita, tentou fazer o cruzamento, a bola vai pra fora. Mandando um abraço para a torcida organizada do Guarani, que se faz presente lá, a torcida jovem e a Fúria Independente. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Diogo Matheus recebeu, ele fez o corte seco, a devolução feita, bola lá no campo ofensivo pro Guarani, perde, e vem o Vila Nova no contragolpe pela direita, na correria total, boa, Matheus Bueno, a recuperação, já faz o toque lá no sistema defensivo para Douglas Borges domina o sistema defensivo, abre o jogo, domina ali para Camacho, Camacho já abre o jogo, fez o toque outra vez para Matheus Bueno, na ponta esquerda, sistema defensivo, a devolução feita para Lucas Adel já fez o toque, vem o Bugre, sistema defensivo, tentou ali achar alguém no círculo central, errado, recupera, vem os caras, vem Cristiano, lançamento feito para Júnior Todinho, passou, vai tentar fazer o cruzamento, bola sai em arremesso manual. Pela madrugada, né? Ali o Guarani, mais uma vez, a bola não passa pelo meio, o Guarani quer com essa jogada apoiada. Aí não dá, né? É o Vila Nova, a tônica, né? O Vila Nova é o perde e pressiona. O Guarani está com a bola no campo de defesa, a marcação alta lá em cima, o Guarani não sabe o que fazer. Se o Guarani não agrupar mais, não trazer a sua linha, né, no meio campo, para poder, né, ficar mais perto dos seus atacantes, já era, a bola bate e volta. O Ayrton está com... Tanto que agora mudou, né? Ali, pela configuração que nós vimos ali, o Caio Dantas caiu pelo lado esquerdo e o Reinaldo, ele está ali pelo meio. Então já começa a dificuldade. 13 minutos do primeiro tempo, nós estamos vendo aí a dificuldade, né? O Guarani, agora sim, entra naquela pergunta, né? A dificuldade, né? É crônico no Guarani, né? O meio campo do Guarani é um parto, cara. É um parto. Se tem o Matheus Bueno que tem qualidade no passe, é o Guarani. Lançamento nas costas, foi o Bugre, cruzamento, vai tentar o primeiro gol, escancarou, chegou, bateu pro gol em cima da zaga. Matheus Bueno vai tentar fazer o lançamento pra Jefferson na devolução, a bola vai pra fora, que chance! Que presente! Uma chance igual a essa, talvez o Guarani não tenha mais no jogo. Hein? Pelo lado direito, né? O Guarani chegou ali, perdeu. Aí o Guarani fez o famoso perde e pressiona. Ali pelo lado direito, a bola enfiada pro Diogo Matheus, que fez o cruzamento dentro da pequena área. Tinha 3 jogadores do Guarani. A zaga do Vila Nova tirou mal. E ali sobrou pra ele, o camisa número 30, Ayrton, que bateu de perna esquerda. Ele tá meio torto, é verdade. A bola acabou explodindo. Explodindo na zaga do Vila Nova. Quase o Guarani teve sua primeira chance real de gol na partida. Quase o Guarani abre o marcador quando o Guarani faz o famoso pé de pressiona, consegue estar no campo de ataque. E vem de novo Ayrton, tentou passar o primeiro, passar o segundo, tira a zaga da equipe do Vila Nova, a bola vai pra fora, tem arremesso manual. E atenção torcedores e atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Estádio Oba, 15
30 passados desse primeiro tempo. E o placar está assim: Vila Nova tem 0, Guarani também tem 0. Os 4 primeiros desse Campeonato Brasileiro Série B, classificação nos portais Futebol Interior. Chapecoense, primeiro colocado, na segunda colocação Santos, Sport é o terceiro, o quarto é o Novo Horizontino. Campeonato Brasileiro Série B, aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. Vai pra cobrança de arremesso manual. Deu certo a bola ali. Deu errado. Deu certo não. Recupera a equipe do Vila Nova. Recuperou o Bugre. É um perde e ganha a posse de bola da equipe do Vila Nova, Albert. O Vila Nova, né? Foi ter o Guarani no campo de ataque. Cobrança lateral, a zaga do Vila Nova acabou tirando. E o Matheus Bueno deu o primeiro bote, né? Não conseguiu. E ali o jogador do Vila Nova veio costurando no campo de defesa. Acabou sendo tocado pelo camisa número 14, Camacho. Falta marcada, falta já cobrada, segue no Oba. Vila Nova 0, Guarani também 0. A informação para concessionária sim. Canais Futebol Interior, aqui nós expiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem a equipe do Vila Nova lá no campo ofensivo. O sistema ofensivo domina para. Olha, vem com quem joga. Lançamento feito nas costas. Ali para o atleta da equipe do Vila Nova. O Giovani tentou fazer o cruzamento, mas saiu com bola e tudo. Tiro de meta pro Guarani, Albert. Tiro de meta, né? Ali o Ryan, né? Ali acabou ali fazendo a proteção. O Giovani acabou empurrando o jogador do Guarani. É tiro de meta cobrado, né? Vai ser cobrado. E só lembrando, o retrospecto das equipes, né? Até agora, 30 jogos, 9 vitórias do Guarani, 13 empates e 8 derrotas. O Guarani tem 37 gols a favor e 31 contra. E só lembrando, o Guarani não vence o Vila Nova desde o dia 8 de agosto de 2013 pela Série C. O Guarani venceu por 2-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo Marques. E lembrando que sexta-feira tem transmissão aqui dos canais Futebol Interior, tem Guarani e Chapecoense às 21 horas. Meu Deus do céu. No mesmo horário, hein? Às 21 horas da madrugada. Exatamente. Você começa a jornada na sexta e acaba no sábado. É o famoso Corujão. Obrigado, CBF. Aí não dá pra sair, né? Não vai dar pra fazer que nem o Wanderson, né? Que saiu. Aí eu concordo. Não, dá, o Wanderson, né? né? O Wanderson, depende do que for acertado, né? Primeiro é o jogo, né? Exatamente. Depois é a farra. Exatamente. Lá vem a equipe do Vila Nova com o Giovani. Lançamento para Júnior Todinho. O Júnior Todinho. Fez a revolução de bola, domina. Vem o Vila Nova, cruzamento, meu Deus! Passa por todo mundo e vai embora. Vem sobrando aqui para o Reinaldo, que apenas observa, a bola vai para fora. Tem arremesso manual, quase, hein? Quase o Vila Nova se pega na cabeça, é um abraço. E o detalhe que o Douglas Borges, né, ele fingiu que foi e não foi, né? Ele foi e acabou refugando. O goleiro, ou ele sai pra estourar, né? Ou ele fica dentro do gol. Cruzamento, né? Aquela bola manteigada ali na pequena área. Ali o jogador ali, o camisa número... o próprio, né, o Luciano Naninho. Ele subiu no meio da zaga do Guarani, graças a Deus ali, faltou ali o topete dele, que ele acabou passando a maquininha, viu? Que se ele tivesse com topete, não estivesse topete em dia, poderia sair o primeiro gol do Vila Nova no Oba. Segue no Oba, Vila Nova 0, Guarani 0, informação para restaurante do Dadá. Você curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior, você já acessou alguma vez os canais Futebol Interior? Ainda não? Então acesse o portal Futebol Interior, www.futebolinterior.com.br. Ali o site, a informação é séria. Se não deu lá nos canais Futebol Interior ou no portal, é fake news, hein, Albert? Lá ele. É isso mesmo, né? Se não passou ali, não deu no Futebol Interior, é isso mesmo. É fake news. Que coisa, hein? Você ligando aí, você ligado e conectado. Dando um abraço lá pro Corneta Caipira. E outra coisa, lançamento lá para a equipe do Guarani. O lançamento feito, tentando ali o Caio Dantas. Caio Dantas tentou fazer o corte. Caiu, marcou falta, hein? Falta para a equipe do Guarani. A primeira vez, a segunda vez que eu falo Caio Dantas, hein, Albert? E outra coisa, o Caio Dantas é um jogador forte, né?
E ali a gente vê, né, que ele busca o contato, né? E o contato veio, né? E acabou ali recebendo a falta pelo lado direito. Diogo Matheus, o nosso capitão ali, passa aquela famosa manteiga na bisnaguinha. Ele vai mandar a bola dentro da grande área. Vai esse bordão pra mim. É que não, esse aí é meu. Manteiga? Na bisnaguinha. Ah, não. Gostou gostei. dessa? Manteiga na bisnaguinha. Lá vem chegando o Guarani, Diogo Matheus pelo lado direito. Diogo Matheus na bola, cruzamento, vai pintar o primeiro gol do Guarani, a bola tá viva, pintou o gol, tira a zaga, voltou, bateu pra fora. Meu Deus, a bola vai pra fora, tiro de meta, teve a chance, Albert. Que bola jogada do Diogo Matheus na segunda trave. Ali começou o bate e rebate. Ali o camisa número 4, Anderson Conceição, acabou tocando, resvalando da bola. E o goleirão, Denis Júnior, caiu de bumbum no chão. Isso mesmo, ele caiu de bumbum no chão. E ali estava ele, caiu no pé do Ryan. O Ryan bateu, a bola acabou ali explodindo em 3 jogadores do Vila Nova. E sobrou afeição pra ele, né? Jefferson, camisa número 17, ele bateu firme, bateu forte com a perna esquerda, a bola passou sobre o gol do goleiro Denis Júnior, quase o Guarani abre o marcador, Gustavo Marques. Tá certo, você ligado, você conectado junto com a gente, era a chance, hein? Era a chance, eu falei que uma chance... Olha o VAR, hein? Uma chance igual aquela, o Guarani não teria mais. Tá procurando ali um lance que teve não teve nada. Só procurou e não teve nada. Não achou nada. Bola, viu? É bola e texto. Esquece disso aí, bola e texto. Vem dominando, lançamento feito, vem a equipe do Vila Nova, pega bem, Douglas Borges, bem posicionado para fazer a defesa. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Estádio é o Oba, 22:30 passados desse primeiro tempo e o placar está assim no Oba. Vila Nova tem 0, Guarani também tem 0. Próximos jogos do Guarani. Guarani enfrenta a Chapecoense em casa, sexta-feira, dia 26. E depois, Vila Belmiro tem Santos e Guarani na segunda-feira, dia 6. E ali, Albert, uma confusão ali, aliás, né? Reclamações, o empurra, a turma do Tem Deixa disso chega ali também. Tem VAR nessa jogada aí, Albert? Tem, né? O Camacho, né? Na disputa de bola, camisa número 7, né? Com o Júnior Todinho, acabou ali, erguendo muito o braço, acabou ali, acertando uma cotovelada no rosto do Camacho. E quando ali, né, com certeza, né, o VAR ele vai chamar pra ver o lance, porque a arbitragem não marcou nada. E quando estamos vendo o lance ali, foi em cima da linha, hein? O Ryan ali em cima da linha, tiraram o gol do Ryan, tiraram o gol do Guarani. Quando vê o lance, né? Não, mas só que aí que tá, né? O camisa número 22 estava com a bola, né, dominada. E aí sim, ó. Aí é pênalti, tá? O lance foi mostrado agora, né, do Ryan no lance, né? Do possível gol, foi pênalti, hein? Foi 2 pênaltis pro Guarani no marcado no mesmo lance. Primeiro o Ryan chutou, a bola acabou ali pegando no jogador, ali no braço do jogador Vila Nova, no primeiro cruzamento. O Anderson acabou ali salvando. E depois no chute do Ryan, o camisa número 22, Giovani, debaixo da linha ali, acabou ali, na minha opinião, acertando o braço. Nada foi marcado. Nem o VAR foi chamado no VAR. Pelo amor de Deus. Pela madrugada, né, Albert? Então, 2 pênaltis na sua... Na minha opinião, o primeiro vamos deixar pra, agora que eu vendo pra o mim lance. foi o primeiro. É o primeiro, pra mim ali o primeiro o desvio. Ali foi a bola no braço, né? Agora na segunda ali, o Giovani ali, pra mim foi pênalti, tá? Pra mim foi. E agora o Júnior Todinho também veio aí no cotovelão em cima do Camacho. E vamos ver se abriu o supercílio mesmo, né? Se abriu ali, pra mim também, pra cartão amarelo, até mesmo aí, se dependendo como for aí, pra um vermelho aí. Ele subiu, não só disputando a bola, mas sim descendo o cotovelão ali na cara do Camacho. Quando estamos passando aqui no YouTube do Futebol Interior, né? Sim. O Marcelo Venâncio, boa noite, amigos. Os times campeões estão lastimáveis. Ontem o Curitiba deixou de ganhar mais 2 pontos, é o Marcelo Venâncio, né? Osmar Dangar. Ou será que foi a Ponte que perdeu 2 pontos? Pois é. Fael Cardil, vamos que vamos. Albert, que os deuses do futebol estejam com o nosso lado. Fael, um abraço. Marcelo Venâncio, Osmar, ontem a Ponte ganhou 1-0, por pouco não perdeu o jogo. Shotoko Maccabi, diretamente de Nagoya. Boa noite, Albert. Shotoko Maccabi, diretamente de Nagoya.
Boa noite, Albert. Estou me preparando para a transmissão da equipe. Gosto do seu trabalho de comentarista. Olha o Giovani, bateu pro gol na trave! O Giovani dominou com a perna direita, chegou batendo pro gol, assustando o Douglas Borges. A bola explodiu no travessão e foi embora em tiro de meta completa, Albert. Quando chegou o Vila Nova, né? Ali, um chutaço, né? De fora da área. Ali, mais uma vez, né? O Cristiano bateu firme, bateu fora com a perna direita, a bola explodiu no travessão. E o Chotoco Macabro tá falando assim, ó, infelizmente, ver discussão ao vivo é ruim. Um abração, Albert. Fui. Então ele não gostou, ele não gostou de ver a nossa discussão. Sobre as situações, né, que acontecem. Chotoco, isso aí é só uma divergências, né? Divergências de opinião. Exatamente. Nós continuamos nos amando, viu? Um abraço, viu, Chotoco? Vem trazendo ali a equipe outra vez do Guarani. A posse de bola. Chega ali o Júnior Todinho. Fez falta, a arbitragem em cima, marca falta. Falta que favorece a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 26 e 25 passados desse primeiro tempo. No Obatem, Vila Nova 0. Guarani também tem 0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Lembrando que você pode ouvir a gente lá na Valinhos FM 87.9 e também na Rádio Futebol na Canela ou também em todos os aplicativos do Futebol Interior, no Facebook, no YouTube e também... Facebook também? O Facebook não, né? E também na plataforma lá do Radiosnet, que você pode baixar na loja virtual do seu smartphone, no Play Store. Baixou lá Radiosnet, digitou Futebol Interior, e você vai ouvir essa voz maravilhosa aí no seu ouvido, a voz de Albert Cavalcante. Vem dominando outra vez ali a equipe do Vila Nova, vem tocando bola, recupera o Guarani. Olha, conseguiu passar, não sei como, Caio Dantas, mas conseguiu, fez o toque, domina, vai tentar girar o corpo ali, o Reinaldo perdeu, a bola volta outra vez pro Jefferson fez o toque no círculo central, lançamento Camacho abriu pela direita, Diogo Matheus, ergueu a cabeça, pintou o gol, toque de cabeça, Espalma, Denis Júnior, manda a bola pra fora, escanteio, Albert. Primeiro do Guarani, que bola, mais uma vez, Diogo Matheus cruzou na primeira trave. Ali estava ele, Reinaldo, ele cabeceou certinho, hein? Mandou a bola pro chão, a bola quicou. E ali o goleirão Denis Júnior fez a defesa, se esticou todo, mandou a bola pela linha de fundo. Primeiro escanteio do Guarani pelo lado direito. Lá vem o Bugre, Gustavo Marques. Vem o Bugre, vai pra cobrança de escanteio, a bola tá viva. De cabeça, tira outra vez. A zaga do Vila Nova, a bola vai pra fora. Tem outro escanteio, outra vez pela direita, Albert. Segundo escanteio seguido, né? Ali, a cobrança do Diogo Matheus com todo, né? Passando, mas ali ele já marcou que a bola acabou ali saindo por fora, né? A batida, a famosa parábola, né? Fazer São o quê, coisas, né? Que só o pênalti pra gente Brasil não marca, vê, né? O VAR não chama eles ninguém pra ver. Eles vê o que eles querem. Exatamente. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Barba tá encantado. Exatamente. A minha barba também não é azul. Também. Que coisa. Lançamento feito, vem dominando a equipe do Vila Nova. Trabalha a bola ali com o camisa número 14. Deixa eu ver aqui o Eric. Lançamento. Fica tranquilo lá pro Douglas Borges. Nossa, assusta não, Douglas. Não assusta não, Douglas. Lançamento feito, a posse de bola outra vez é do Vila Nova. Ergueu a cabeça. Vai tentar fazer o toque. Tá pedindo ali o Luciano. Tá pedindo o Giovani. Posse de bola outra vez, é do Cristiano. Cristiano domina, fez o toque aqui na ponta direita. Vem trabalhando a bola a equipe do Vila Nova. 0 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. Lançamento nas costas, tentando achar alguém ali. Tentando achar o Luciano, a bola vai pra fora. É tiro de meta. Um abraço pra você ligado na Rádio Valinhos FM e também na Rádio Futebol na Canela. Albert, quase 30, quero o seu comentário. Quero aí a sua análise nesses 30 minutos do primeiro tempo. Nós vamos aí encaminhando aí aos 30 minutos desse primeiro tempo. Até os 15 minutos do primeiro tempo, né? O Guarani trabalhando muita bola no seu campo de defesa ali, procurando os seus jogadores. A equipe do Vila Nova acabou encaixotando, né? Fazendo o famoso pé de pressiona, marcação alta em cima da equipe do Guarani. O Guarani não conseguia sair com qualidade, não conseguia sair tocando a bola somente em ligação direta.
E, obviamente, na ligação direta, você corre, né? O risco é maior de você perder a bola e, obviamente, o seu adversário vir com mais perigo. Aí, quando o Guarani começou a trabalhar mais, nós batíamos essa tecla, o Guarani começou a trabalhar mais a bola, principalmente no meio campo, né? O Guarani com o Camacho que tem essa, né, tem essa qualidade, olha lá, viu, E João? perdeu. Lá vem Jefferson, Júnior meu Todinho, Deus. ele é habilidoso, preparou, bateu pro gol, travado, bola volta outra vez. Não. Vem o Vila Nova, a bola tá viva, pintou o gol do Vila Nova. É gol do Vila Nova. Um presentaço que o Guarani deu pro Júnior Todinho. Ele bateu em cima do atleta no bugre. No rebote. Tava lá o camisa número 10, Luciano, pra empurrar. No fundo da rede, no estádio Oba. O primeiro gol do Vila Nova no Campeonato Brasileiro Série B do ano de 2024. O primeiro gol do jogo. Luciano. Albert, presente. Se a pessoa aproveitar, meu amigo, é um abraço. E aí que tá, né? Primeiramente, né, ali o Júnior Todinho, né, recebeu ali, né, acabou ali o Jefferson perdendo a bola, né, no sistema defensivo, na diagonal. Ali o Júnior Todinho ele recebeu e mandou o bambu. Ali o Ryan acabou tirando. E tudo começou na falha do Jefferson. Exatamente, né, exatamente. E a bola... O Jefferson falhou, deu um presentaço pro Júnior Todinho, bateu pro gol. A bola volta, outro chute pro gol e aí cai pro Luciano. Ele tira do goleiro, a bola vem caindo no fundo da rede. Douglas Borges. E aqui a gente vem falando sempre, desde o Campeonato Paulista, né? São os erros individuais que o Guarani teve no Campeonato Paulista que deu sufoco. E agora começando o Brasileiro da Série B com os mesmos erros individuais, né? Estávamos falando, né, no momento o Guarani teve 2 chances, né? O Diogo Matheus mandando aquela famosa bola venenosa, né? O goleiro Denis Júnior tinha feito, né, uma defesa importante, acabou de fazer defesa importante, né? Numa cabeçada do Ayrton. E o Guarani naquele, né? Na bobagem, né? Na bobeira. Ali, mais uma vez, Jefferson no campo de defesa acabou perdendo a bola. Ali o Júnior Todinho acabou, quando ele foi bater, né, concluir, ele acabou dividindo com o Ryan. E ali o camisa número 10, Luciano Naninho, né, o meia, ele acabou recebendo um passe de elevação, né, do camisa, se eu não me engano, do camisa número 22, né, do Giovani, que acabou ali pegando a zaga totalmente esguarnecida. E ele bateu mascado, né, acabou ali matando o goleirão Douglas Borges, que ficou parado. Que a bola ele pegou pra baixo, né? Chutou no campo, né? Chutou pro gramado, a bola veio quicando e foi morrendo mansamente no canto do goleiro Douglas Borges. Agora o Guarani continua aquela sina, né? Desde 2017, 3 estreias fora de casa, e o Guarani não consegue, por enquanto, né? Ainda tem jogo, mas o Guarani não consegue né, não consegue performar da melhor forma possível. E fica difícil. E é muitos erros, sabe por quê? Sabe o que me chama a atenção? O Guarani, ele dá o presente pro adversário, o adversário vai lá e conclui. Bola pro fundo do gol. O Bugre teve um presentaço também do Vila Nova. Teve aí o Ayrton cara a cara. E o Guarani não concretiza. Não coloca a bola pro fundo da rede. Então, são 2 erros aí. São 2 imperfeições do Guarani. É o erro, né? E quando tem o presente do adversário, não conclui, não coloca a bola pro fundo da rede. Fica complicado, fica difícil, o torcedor sofre, o torcedor fica chateado, é lamentável. 34 minutos o Bugre perde lá no Oba e vem dominando. Olha o Jefferson, esse atleta aí que deu presentaço lá pro Vila Nova. Olha o Ayrton, tentou a devolução errada e a posse de bola é do Jefferson, errado outra vez. Voltou, chegou batendo pro gol. O camisa número 14, Camacho, em cima da zaga da equipe do Vila Nova, que vem tocando bola, já vem trabalhando, vem descendo, vem dominando com o Eric. Lançamento feito, a posse de bola domina ali com o Giovani. Giovani fez o toque, a bola curtinha, domina ainda no sistema defensivo. Lançamento feito na ponta, vem descendo os caras. O Júnior Todinho, tudo começou assim, meu Deus, hein? Fecha essa boca, Gustavo. O Júnior Todinho fez o toque, a devolução feita, evitou a saída, domina com o Luciano, altura do gol. Luciano fez o toque, recupera a zaga do Bugre e já vem dominando. Vai tentar fazer o lançamento lá pro Ayrton, não consegue. Muito forte, ficou tranquila pro goleiro Denis
Guarani Júnior. 35, você viu o toque de Felipe Marques e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. 35 passados desse primeiro tempo. Estádio Oba, o placar tá assim, Felipe. 1 pro Vila Nova. Gol marcado, gol feito de Luciano. 1 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. Lembrando que o Brusque joga amanhã contra a equipe do Mirassol. E ontem o Botafogo empatou em 1-1 com o América Mineiro. O Novo Horizontino venceu o CRB pelo placar de 2-1. E o Operário venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado mesmo. Olha, muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Olha aqui, que faz, hein? Vila Nova tem 1, o Guarani tem 0, Albert. Que coisa, Albert tá com a cara de desenhado, Albert. É difícil, né? Ah, pelo amor de Deus, né? O Guarani tem a oportunidade, teve ali. O VAR nos chamou para ver um possível pênalti. Quando viu o Vila Nova mais uma vez, quer ver marcar o quê? Tiro de meta, o escanteio ou falta? Marcou tiro de meta. Então, porque o Guarani tem que aproveitar, viu? Tem que aproveitar aí que o Alas Martins Lopes, né? O árbitro do Maranhão, tá marcando, tá em cima do lance, né? Um jogo rápido, né? Mas o Guarani, quando tem a chance, como disse bem você, né? O Guarani tem a chance, cara, perde demais, né? Sabe, tem que... Capricho, falta o capricho. Tem que aproveitar, assim como os adversários aproveitam o presente. Bico, né? Então é de bico, sabe? De orelha. Pô, se for de mão, deixa o VAR, se o VAR vai ver ou não, mas se o VAR tá funcionando também, viu? Porque depois desse lance. Porque lembrando, né, que em 2021, aqui. Olha nossa, que jogada do Caio Dantas, hein? Demais. Jogada bonita, vem o Ayrton, agora Bugre, dominou, fez o toque nas costas, vem o Jefferson, cruzamento, a bola tá viva, passa de Luan Dias, que coisa, hein? Era a oportunidade outra vez, tá marcando o quê, ó? Tiro de meta? Tiro de meta, tá marcando impedimento. Que jogada, primeiramente o Caio Dantas, hein? Qualidade ele tem, 3 jogadores em cima. Ele fez o famoso ali, Girosflink, Hilari, zigue-zague, como queiram chamar, né? Ali ele acabou fazendo zigue-zague, né? O Girosflin ali saiu de 3 jogadores, né? Numa jogada só e acabou jogando a bola pelo lado direito. E ali quando vai o cruzamento, né? O cruzamento da grande área, a bola acabou sendo desviada, né? Na segunda trave pelo jogador Vila Nova. Mas o Luan Dias, ele vem inteiro, hein? Ele vem inteiro, acabou perdendo o tempo da bola. E se caso ele estivesse ali no local certo, era o gol do empate do Guarani. O Guarani vai apertando, 38 minutos, o Guarani não sentiu o gol, o Gustavo Marques. 2 bolas em campo, hein? Lá ele. Agora sim. Vai ser aí colocada pra fora outra bola, né? Que coisa, Albert. E vem tocando a bola ali. O camisa número 12, o Lucas. O que o árbitro? Não, a arbitragem tá... alguma coisa. Não falou nada não. Agora a bola ao chão. Daqui a pouco, como é que é o nome do nosso amigo lá? Falou que não gostava de discussão na bancada. Vem o Ayrton, tentou curtir, a bola vai pra fora, tem arremesso pro alvo. Vai o Jefferson que deu presentaço lá para a equipe do Vila Nova, que é o caso no gol. O Luciano marcou pro Vila Nova. Olha o Caio Dantas, o Albert gosta do Caio Dantas. Tentou passar pra cima de 2 atletas, agora sim. Parece que a arbitragem vai ali com o Dantas. Ganha a falta a equipe do Guarani. O engraçado, Caio Dantas, 3 jogadores em cima. É um jogador forte, né? Acabou recebendo a falta e assim, viu? Caio Dantas, pelo jeito, ele vai passar fome se ele cair pelas pontas. Ele tem que ficar lá dentro da grande área. No seu tempo você passava por 2 também, Albert? Ah, cara, eu pela madrugada. Vai pra cobrança lá de falta. O Bogre tem Vamos, Bogre, vamos. Vamos, Guarani, que coisa, vamos. Se você fizer, Guarani, eu venho no próximo jogo com cabelo verde, hein? Se fizer agora, vem com cabelo verde no próximo jogo. Eu pinto de verde o cabelo. Se a bola entrar agora, cruzamento lá direto pra fora. Nem assim vai, hein, Albert? Exatamente, você já quis pagar almoço, já não pagou almoço pra ninguém. Você promete as coisas. Né? Fizeram a parte. Não, mas você promete as coisas. Eu queria ver do cabelo verde. Eu quero ver. Se o Guarani vencer, bem que você podia vir no cabelo verde. Tá no pau. Aí seria legal, né? Porém, entretanto, você sabe, né? O Guarani vai sofrendo aí, né, parcialmente a derrota. O Guarani que
agride mais, né? O Vila Nova abdicou, né? Do ataque, fez o gol, agora está esperando o Guarani propor o jogo. Uma diferencial, né, do ano passado para do começo, né, da temporada, né, do Campeonato Paulista, e até mesmo no final da temporada passada. O Guarani, quando tinha que propor o jogo, era um Deus nos acuda. Hoje não, né? Hoje o Guarani tem outra postura, o Guarani trabalha muito bem a bola, né? O Camacho, o Matheus Bueno se encontraram em campo, né? No começo eles estavam meio encaixotados, não sabiam o que fazer. O Luan Dias abre espaços. O Caio Dantas, pelo amor de Deus, que contratação do Guarani, tomara que eu não queime a língua. E vamos ver aí, né, agora... Olha o Jefferson, sempre tá devendo ele, hein? Linha de fundo, vai tentar fazer o toque, preferiu fazer o toque ali pro Matheus Bueno. Matheus Bueno pra quem, Matheus? Pra mim. Pra quem, Matheus? A bola vai pra fora, tiro de meta pro Vila Nova, 40 minutos passados desse primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Olha o Reinaldo, tentou fazer o toque, ele conseguiu se sobressair, o Caio Dantas. Marcou pediu nada. falta, nada. Fizeram quase ali. Estrela Nova Sela, já brincou? Sim. Do Estrela Nova Sela, foi o que fizeram com o Caio Dantas agora. É, exatamente, ali o Caio Dantas, mais uma vez, ele busca o contato, né? Ele busca o contato, ali ele tomou um pisão, vai falar a verdade que ele tomou uma pancada, né? No alto, ele tomou uma pancada mais legal mesmo, que o jogador é forte, né? Ele toma a pancada, ele tomou a pancada do camisa número 15, né? Do lateral direito João Vitor, nada foi marcado. Aí o camisa número 22, né? Giovani foi saindo contra-ataque, o Ryan deu-lhe uma pancada, um pisão. Aí o juizão marcou. Ainda estou na cabeça, ainda aquele pênalti, possível pênalti do Guarani, que não foi marcado e também o VAR não foi consultado. Eu lembrando, né, que em 2021, Guarani e Vila Nova se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Eu e você estávamos aqui. Foi até mesmo o Lucão do Break que acabou fazendo um dos gols. E se o Guarani tivesse vencido a partida, o Lucão do Break fez o gol. Porém, entretanto, a bandeirinha Daiane Muniz, ela acabou ali impugnando o gol. Se o VAR não funcionou, se o Guarani tivesse vencido aquela partida, aquele jogo contra o Goiás que nós fizemos, que o Guarani perdeu por 2-0, o Guarani estaria na Série A de 2022, viu, Gustavo Marques? Vem dominando o Cristiano para a equipe do Vila Nova, lançamento feito, linha de fundo, meu Deus, olha o perigo, olha os homens, olha os caras, linha de fundo, cruzamento na grande área, se deixar virar, um abraço, até tentou, mas não conseguiu concluir, né? Vira a bicicleta, que coisa. Aí. Tira daí, Guarani. Vem o Bugre tentando ali meio na fogueira, o Júnior Tadinho foi pra cima do atleta ali do Guarani, o Bugre ganha um arremesso manual, sistema defensivo, finalzinho do primeiro tempo, o Bugre vai perdendo, lá no Oba, Vila Nova 1, gol de Luciano, o Bugre tem 0, até teve a chance com o Ayrton, né, lá no comecinho do jogo, chance que foi desperdiçada, e segundo o Albert, o Guarani teve um pênalti, né, mas não foi assinalado na visão da arbitragem, não houve aí o penal, né? Segundo o Albert, teve o pênalti, segundo o Albert, o Guarani está sendo prejudicado, é isso? Albert? Exatamente, pra mim foi um pênalti, né? Não que seja, né, claríssimo, tanto que o replay apareceu várias vezes, o replay, né? E pra mim foi pênalti, né? E o VAR não chamou. Agora o Guarani que jogada apoiada, e o Guarani tá sofrendo faltinhas, né? O Vila Nova tá nervoso a equipe do Vila Nova. Mais uma vez, o Vila Nova fez o gol, fecha a casinha, o Guarani que se vire para poder chegar. Se o Guarani chegar no empate, eu falo para você, o Guarani tem totais condições, obviamente, né, de empatar e também de vencer a partida. O Guarani vai jogando muito bem. E o Caio Dantas, hein? Olha o Dantas. Eu tô falando pra você, cara. E olha, mas vamos analisar, não marcou nada, velho. Não marcou nada. Agora que o Caio Dantas tá ficando um pouquinho mais no sistema ofensivo. Então, mas você pode observar que no começo do jogo, o Caio Dantas estava aqui atrás. Então, ele tá fazendo a função do Reinaldo. O Reinaldo que joga mais pelas pontas, né? O Caio Dantas tá vindo buscar o jogo, só que aí você mata o carifão lá, o Reinaldo, camisa número 20, aí tá fazendo o papel de centroavante. Na verdade, quem é o centroavante agora, quem tá aí, ó. E olha agora, bateu pro gol, bateu pra fora. Então, quem tinha que estar aí nessa jogada é o Caio Dantas. Ele tem corpo pra isso. Né? Então o Guarani vai, o Claudinho Oliveira, ele vai, né, trocando as suas peças durante a partida, colocando ali o Caio Dantas como ponta, depois o Reinaldo agora para recompor, ó como ele recompõe, ó. O Caio Dantas foi pro meio e o Reinaldo caiu pela ponta. Aí sim é o certo, quando sobe
ali a placa, né? Mais 2 minutos de acréscimo para 47 minutos. E ali o Caio Dantas ali é um desperdício. É um desperdício. O Caio Dantas ele está encaixotado no meio da zaga do Vila Nova. Você tem que usar mais o seu meia, o Luan Dias. A bola pega no pé do Matheus Era isso Bueno. que eu ia falar. Luan Dias apagadíssimo. A bola não chega, E eu vou falar pra você que o posicionamento dele é muito interessante, porque quando o Guarani saca a bola, ele é um jogador a mais, né? Ele cria opções, né? Ele é um jogador que ele está sem a bola, mas ele abre espaço. O Guarani não está sabendo ali poder aproveitar. Veja só, agora essa bola, ó, o Luan Dias onde ele está. O Luan Dias está aqui, ó, camisa número 10, ele está percorrendo essa coisa diagonal. E o Guarani, ó, tem com a bola. Diogo Matheus, vamos ver o que ele vai fazer agora. Deu certo, vem Diogo Matheus. Pela direita, ele com a cabeça, vai fazer o cruzamento na grande área. Sai de cabeça para fazer o corte. E vem os caras, vem os homens. Lançamento feito para Júnior Todinho. Linha de fundo, ele é rápido, ele é habilidoso. Partiu para cima, pedalou, fez ali o toque. Deu certo, veio o Vila Nova, evitou a saída, pintou o gol. Meu Deus. Pega o goleiro. Mas a chance que teve o Vila Nova era pra essa bola ter morrido no fundo da rede. E outra coisa, né? O Ryan também deu corpo ali. Ó. Tudo começou ali, né? O Guarani trocando passe, acabou perdendo, né? Vai cruzado ali. Diogo Matheus, sabe? Quase na intermediária. Não busca ali de fundo. Né? Ele acabou ali rifando a bola. E quando veio, é isso que o Vila Nova quer. A bola bate e volta. Contra-ataque, exatamente. O Júnior Todinho sai no contra-ataque. E ali, né, a bola parecia morta. O Ryan deu corpo errado e acabou ali quase sendo o segundo gol do Vila Nova. Lá vem os outros de novo. Vem o Vila Nova outra vez. O Júnior Todinho dominou, foi pra cima. Tenta ali fazer o corte na correria total. Ergue os braços. O árbitro da partida termina o primeiro tempo. O Bugre vai perdendo o jogo. Parcialmente a vitória é do Vila Nova. Que coisa, já o Albert vai comentar o que foi esse primeiro tempo. Já também, será que vai falar os técnicos? Será que vão falar aqui os canais de futebol interior? Será que vão falar? Ou vamos para um rápido intervalo e depois voltamos com o Albert Cavalcante? Rápido intervalo. Para trazer aí os comentários, porque não foi fácil não, tá certo? Rápido intervalo, voltamos em seguida com você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Estamos de volta nessa bancada, né? Bancada
maravilhosa aqui, que eu gosto muito, né? Diga de passagem, que nem diz o Neto. Gosto muito dessa casa, gosto muito aí. Chega até me emocionado, os canais de futebol interior, né? Ao lado de Albert Cavalcante, na mesa de som aí, o Felipe Marques. Mas vamos aí ao que interessa. Placar ao vivo futebol interior, você vai vendo aí a derrota parcial do Guarani. Placar de 1-0, 1 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. Com esse resultado, o Bugre está na zona de rebaixamento, hein? Começa o campeonato da zona de rebaixamento que faz, hein? Esse é o bravo Bugre Guerreiro, mas vamos torcer, né, Albert? Vamos torcer para o Guarani reverter essa situação nesse segundo tempo. Albert, vamos falar um pouquinho do que foi esse primeiro tempo, né? É claro que você tem aí total liberdade para ficar quantos minutos você quiser aí para estabelecer um comentário preciso, olha, para os nossos telespectadores. Mas já para pontuar, já para deixar de cara esse primeiro tempo do Guarani, bom, regular ou ruim? Bom, tá. Bom, né? Foi bom? Analisando, né? Analisando, se você tirar o placar, né? Direi como o nosso antigo treinador da seleção brasileira. Se caso o futebol, qual né? Treinador? O Diniz, né? O Fernando Diniz, ele já disse uma vez que você deve analisar o futebol, não só o resultado. Obviamente, você tem que, se você tirar o placar, se você não colocar o placar e acabar vendo, né? Acompanhou a partida e ver somente os melhores momentos tirando o gol, você diria que o Guarani foi uma equipe que atacou mais. O Guarani foi incisivo, soube se defender. Porém, entretanto, futebol não é só isso. O que vale é bola na casinha. E nesse momento o Vila Nova vem vencendo o Guarani por 1-0. O Guarani que sofreu os 12, 13 nos primeiros minutos, como, né, apontado por nós aqui, as equipes do Márcio Fernandes é assim, né? O famoso pede, pressiona, joga em cima, não deixando o Guarani trabalhar a bola, né, com toda a tranquilidade. O Guarani teve que, né, começou primeiramente, né, jogar naquela famosa, né, jogo apoiado, que, pelo amor de Deus, eu odeio isso. Porém, entretanto, o Guarani, mesmo com o jogo apoiado, o Guarani não conseguia, não tinha qualidade para poder sair tocando, né? Obviamente, o seu meia, né, o Luan Dias, que até ele abriu alguns espaços, porém, entretanto, tocou pouco na bola, né, junto com o Camacho e o Matheus Bueno, acabou ficando ali encaixotado. E ali o Guarani usou e abusou da famosa ligação direta, né? Quando o Luan Dias e também até mesmo o Caio Dantas, eles vinham até o campo de defesa, né? Na linha da intermediária para poder buscar o jogo. Ali você tinha os pontas, né? Você tinha o Ayrton de um lado e também o Reinaldo do outro. Acabou não funcionando. O técnico Claudinho Oliveira fez a troca, né? Ele colocou o Caio Dantas na ponta, né? Na ponta esquerda, e deixou o Reinaldo jogando pelo meio. E ali ele acabou, né, puxando a marcação, e ali o Luan Dias começou a aparecer um pouco mais. Quando a equipe do Vila Nova percebeu, né, a movimentação, eles começaram a dar o famoso despacito, né? Começaram a aumentar mais a sua marcação, e o Guarani começou a aproveitar muito mais pelos lados, principalmente pelo lado direito. Diogo Matheus teve várias chances ali de cruzamento. Uma delas ali o Ayrton acabou perdendo chances, e o Guarani foi acumulando as chances, né? Foi tendo mais posse de bola, foi tendo mais volume, porém, entretanto, numa jogada bandida, num contra-ataque, o Vila Nova, né, estava ali entregue, né? O Guarani acabou achando o mapa da mina, né? Ali com a caída do Caio Dantas, o Luan Dias aparecendo mais, puxando a marcação, a bola rodando com muita qualidade, né? Numericamente, né? Na frente ali, mais com o Camacho, com o Matheus Bueno, quando num contra-ataque, né? Um contra-ataque despretensioso, o Guarani no campo de ataque, a bola ligada ali para o Júnior Todinho. O Júnior Todinho, ele recebeu, quando ele foi concluir ali, o Ryan acabou tirando. Porém, entretanto, a bola sobrou no pé do Giovani. Giovani fez um passe por elevação para o camisa número 10, o Luciano Naninho, que ali bateu de bate pronto, né? Bateu pro chão, e a bola foi quicando, né, devagarzinho ali no gol do Douglas Borges. Ali, né, nós esperávamos, né, que o Guarani fosse sentir o gol. Mas não, muito pelo contrário, o Guarani continuou, né? Continuou pressionando, continuou ali tendo as suas chances. E lembrando que antes do gol do Naninho, né, para mim houve um pênalti, né? Um pênalti que a bola acabou acertando o braço do Giovani numa jogada do próprio Ryan. O cruzamento da grande área, o camisa número 4, o Anderson Conceição, ele acabou, né, resvalando. O goleirão Denis Júnior caiu, né, de bumbum no chão. A bola acabou acertando o braço do jogador do Vila Nova, que nada foi marcado. A bola sobrou no jogador Ryan, que bateu debaixo, né, debaixo da trave.
Ali estava o camisa número 22, Giovani, que acabou tirando. E depois o Jefferson, né? O Jefferson que foi, né? Que acabou errando, né? No lance do gol do Vila Nova, na minha opinião. Acabou ali, né? Não sai no gol do Guarani. E a tônica foi essa, né? O Guarani com muita posse de bola. O Vila Nova, depois que fez o gol, colocou o seu time totalmente atrás. E o Guarani sempre teve essa dificuldade de propor o jogo. Muito pelo contrário, o Guarani soube propor o jogo. Porém, entretanto, os espaços, né, que o Guarani precisa, o Guarani ataca, né? E um dos espaços aí, mais uma vez, pelo lado direito, a bola jogada no Júnior Todinha, Deus nos acuda. Na correria, né, ali o Ryan acabou fazendo a marcação, deu bote errado ali no Alisson, né? O Alisson que ali foi nulo hoje para zaga, por enquanto, nesse primeiro tempo ele, né, pouco apareceu. Ele ganhou, né, a bola perto da risca, né, na linha de fundo, pelo lado direito. Ele fez o cruzamento, o jogador do Vila Nova chegou batendo. Se não tivesse o Camacho debaixo da linha, né, a bola explodiu no peito e o Douglas Borges fez a defesa, poderia ser o segundo gol do Vila Nova. A tônica do primeiro tempo foi esse. O Guarani sofreu nos 3 primeiros minutos, depois acabou equilibrando, tendo as melhores chances, e no contra-ataque o Vila Nova acabou abrindo o marcador. O Guarani, se o Guarani continuar, né, com essa volúpia no segundo tempo, o Guarani tem tudo para empatar, até mesmo virar. Porém, entretanto, o Guarani, como disse o Gustavo Marques, o Guarani precisa ter a famosa tranquilidade, e quando tiver oportunidade, é só uma, cara. É só uma. Quando o Guarani tiver oportunidade, tem um pouco de capricho. Reinaldo teve a chance. O Jefferson teve a chance e acabou não concluindo. E o Vila Nova, duas, né? Teve 2 chances e acabou ali mandando a bola pro fundo da rede, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse então Albert Cavalcante analisando aí o primeiro tempo. O Guarani vai perdendo, né? Placar de 1-0, o Vila Nova vencendo o primeiro tempo. Parcialmente o Vila Nova vence o Guarani no estádio Oba. Vamos torcer pro Guarani que venha ter uma postura diferenciada para esse segundo tempo. Albert, se você fosse o técnico Claudinei Oliveira, você fazia alguma mudança agora para esse segundo tempo ou não? Eu vou falar para você, pelo que foi apresentado nesse primeiro tempo, eu não faria mudanças não. O Guarani, né, ele acabou ali, como, né, acabamos de comentar, né, teve a pressão em cima, né, os times do Márcio Fernandes são assim, né, o pé de pressiona. O Guarani depois que achou o mapa da mina, o Guarani está ali, né, bolas rápidas, né, o Caio Dantas ali junto com o seu ataque, a movimentação é interessante. Mas assim, né, agora só falta, né, o Reinaldo, não mudaria nominalmente, mas Reinaldo e o Ayrton precisavam aparecer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Você tem no banco de reservas, o Rafael Freitas, né? Você tem o próprio Heitor, que pode jogar tanto de lateral direito também como ponta direita, né? E você tem o Gustavo França, só que o Gustavo França seria para entrar no lugar do Luan Dias. Então você poderia mudar a configuração da equipe, né? Ter mais jogadores no meio campo para poder fazer mais pressão para a equipe do Vila Nova. Mas que estão aqui em campo, né? Pelo que foi apresentado no primeiro tempo, acredito que o Guarani possa conseguir o empate. E se conseguir o empate, eu acredito que o Guarani, sabendo suportar a pressão, que aí o Vila Nova vai sair para cima, o Guarani consiga fazer o segundo gol, porque qualidade em relação ao time do Campeonato Paulista o Guarani tem. Porém, entretanto, né, o marcador está ali, né? 1-0 para o Vila Nova. E se acabar a rodada desse jeito, o Guarani está na zona de rebaixamento. Mas nem começou o campeonato, Gustavo Marques. Ô Albert, eu sei que o Bugre está perdendo o jogo, né? Perdeu o primeiro tempo. Agora cabe ao Guarani se recompor, né? E fazer aí um segundo tempo diferenciado, uma postura diferenciada. Mas você colocaria algum destaque do Guarani no primeiro tempo? Na equipe, no geral, né? Quem me surpreendeu muito é o Caio Dantas. Caio Dantas ali teve lances ali, né? Pelo lado esquerdo, né? Quando ele mudou, né? Com o Ayrton, ele é um jogador que ele busca. Ele caiu pelo lado direito, caiu pelo meio, pelo lado esquerdo. E é um jogador que busca o contato e ele tem qualidade com a bola. Tomara, né? Tomara a Deus que, né? Lógico, né? O campeonato é muito longo, né? Mas tomara a Deus que a gente não perca um jogador como ele, né? Por lesão, né? Por cartão isso é normal, né? Mas que não perca por lesão porque é um jogador diferente. Eu vejo a qualidade, tanto que ele é, né, um dos artilheiros, né? Um dos artilheiros, sabe fazer o gol, tem o faro do gol, né? Sabe se posicionar bem, jogador forte. Eu achei o Caio Dantas a grande surpresa do Guarani nesse primeiro tempo. O Vila Nova e o Guarani que tiveram boas oportunidades na primeira etapa.
Os dois times tiveram chances de balançar as redes, mas apenas o Tigre aproveitou e marcou. Destaque para Luciano Naninho, que marcou o gol, né, do Vila Nova e ajudou na construção de outros lances perigosos neste primeiro tempo. Na saída, no intervalo, o Luciano Ninho disse na entrevista, Luciano Naninho, hein, que faz. Ele fala que a Série B do ano passado já passou. Agora é um novo capítulo. Abre aspas, ele fala que teve a felicidade de fazer o gol e vamos tentar manter o ritmo para o segundo tempo. Fechando aspas, o Luciano Naninho falou no intervalo. E o Luan Dias também, viu, Albert? Ele falou assim, abrindo aspas. Jogo difícil, fora de casa. Acho que a gente tem que chegar mais junto para o jogo como eles estão parando. É tentar se impor no segundo tempo e buscar o resultado. Concorda aí com o Luan Dias, Albert? O chegar junto dele depende, né? O chegar junto como que né? Se é a imposição física, né? Que a equipe do Vila Nova fez muitas faltas, né? Que é chegar, né? Chegar chegando. Ou chegar junto é na marcação, né? E quando ali o passe, né? O passe, na verdade, ali, foi o João Vitor, tá? O lateral direito, eu falei o Giovani, foi o João Vitor. Ele deu a cavadinha por cima. E ali, quando o Luciano Naninho acabou batendo ali, cruzado pro chão ali. Né? O jogada de futsal. O Guarani precisa continuar, né? O que está dando certo, né? Fazer a dobra, somente pelos lados, né? E o Ayrton e também o Reinaldo entrar mais no jogo. E, obviamente, você deixar ali o Caio Dantas. O Caio Dantas, ele é um homem-gol, ele tem que ficar lá dentro da grande área. Né? Com a porcentagem... Olha a posse de bola. 51% de posse de bola do Guarani. O Guarani teve, depois que o 49 para o Vila Nova, depois que o Guarani, 7 finalizações para o Vila Nova e 5 para o Guarani. Finalizações no gol, 4 do Vila Nova e 2 do Guarani. Faltas cometidas, 9, né? O Vila Nova bateu mais que o Guarani, 6 e 6 faltas, né? 9 contra 6. E desarmes, 8 do Vila Nova e 6 do Guarani. O Guarani, depois que o Vila Nova fez o gol, meu amigo, já era. Se portou lá atrás. E o Guarani teve que propor o jogo. E por incrível que pareça, o Guarani, diferente, né, das últimas temporadas, o Guarani conseguiu propor o jogo. Agora só falta que a gente bate nessa tecla, né, que é o famoso capricho. Vai começar o segundo tempo no estádio. Opa! A bola vai rolar nesse segundo tempo. O Bugre vai perder o jogo. Será que mudou o técnico Claudinei Oliveira? Será que houve mudança na equipe do Guarani? Será que houve mudanças para a equipe do Márcio Fernandes, o técnico do Vila Nova? Eu acredito que não, mas daqui a pouquinho o Albert vai informar pra gente aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, também na Rádio Futebol na Canela. A bola vai rolar nesse segundo tempo, vamos, Bugre, eu acredito, quem sabe uma reviravolta e uma vitória de virada pra cima do Vila Nova. Pra isso tem que suar muito. Para isso tem que converter. A bola está rolando aqui no Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu, narro o segundo tempo para a Rádio Valinhos FM, também 87.9. Narro também para a Rádio Futebol na Canela. Você ligado, você conectado. Olha a equipe do Vila Nova. Já tocando bola curtinha. Volta aqui no sistema defensivo. A equipe do Vila Nova vai vencendo o jogo, placar de 1-0. Luciano Naninho fez o gol que vai dando a vitória para a equipe do Vila Nova. 1 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Vem os caras, jogada ensaiada, trabalha essa bola, vem dominando a equipe do Vila Nova. Meu Deus, se segura aí, Giovani, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para o Guarani, Albert. E as equipes voltaram sem substituições, viu? O Márcio Fernandes e o técnico Claudinei Oliveira gostaram, né? O que viram no primeiro tempo. Mais pelo lado do Vila Nova, né? Vila Nova que fez, né? Que viram aí, o jogo foi péssimo, que nem a hora passou. Mas é que tá, né? Primeira rodada, né, do campeonato. Os jogadores aí, vamos dizer, né? Enferrujados, né? Olha o Diogo Matheus, vai tentar... Meu Deus do céu, hein? Que lançamento horroroso do Diogo Matheus. Que lançamento horroroso do senhor Diego Matheus. Deus do céu, hein? O que nem dizia o José Arnaldo, o finado José Arnaldo, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pouco mais de capricho, né?
dominado ali. Não adianta ele querer fazer essa bola rápida, essa bola alongada, que é tudo que o Vila Nova quer. O Vila Nova tá bem postado no seu campo de defesa. O que se precisa fazer mais é fazer o jogo, a bola, né? Abrir o jogo. Mas como você abre o jogo? Você tem seus meias, né? Você pode colocar o Camacho ali como primeiro volante, você tem o Matheus Bueno que pode fazer a dobra, e o Guarani abriu o espaço, senão aí o Luan Dias vai morrer de fome, lá vai ele de novo sozinho. Olha o Dantas, tentou ali fazer evolução pro Reinaldo, a bola sai pra fora, tem arremesso manual Diogo Matheus, e o Dantas, ele tem quase o mesmo porte que o Lucão do Break, né? Na dividida com ele leva vantagem em todas. Hein? Só que o Caio Dantas ele tem um diferencial, né? É habilidoso. E não é aqueles gols, né, na sorte, né? A gente vê que ele é um jogador diferenciado. O Lucão do Break pelo amor de Deus, tinha uns gols que eu falei, e fora os gols que ele perdia. Tomara que o Dantas também não deu a dessa, 7 né? pra acertar um. Exatamente. Mas assim, importante que os gols deles foram bem importantes, né? Fora ali contra o Cruzeiro, né? Cara a cara, me tropeça na bola, mas tudo bem. Contra a Ponte Preta. Então, exatamente. Eu lembro de fora da área ali, eu acho que foi o Ryan que escorregou. Na época, se eu não me engano, foi o Ryan que escorregou, jogava na Ponte Preta. E, dá uma olhada. Foi o Ryan que escorregou, a bola acabou sobrando pra ele, bloqueando o Branco, soltou o sapato e acabou aí fazendo o gol do Guarani. Foi o Ryan que escorregou. Já pensando em jogar no Guarani, eu acho que já no passado. Vem trabalhando a bola aí, campeão Vila Nova. Sistema ofensivo. O toque foi ali pro camisa 11, o Alisson. Alisson dominou. Alisson fez o toque. A abertura de bola na ponta esquerda. A bola tá viva. Vem dominando com o Luciano. Luciano, cruzamento lá. Grande era o toque de cabeça pra fora. Olha a chance, hein, Albert? Meu Deus, hein? Que coisa. Liberdade, né? Ele, né? O Luciano Naninho. Ele, né, ajeitou. Ele fingiu que ia cruzar com a esquerda, acabou ajeitando com a perna direita. Fez o cruzamento da grande área e ali cabeceou o camisa número 11, né? O Alisson. Ele cabeceou tirando do goleiro Douglas Borges, né? Pelo lado esquerdo. E o Douglas Borges, mais uma vez, ficou ali mirando paisagem, né? Ficou parado, cravado. Nada poderia fazer. Quase o segundo gol do Vila Nova quando o Guarani insiste nessa jogada apoiada. Agora, ali o Matheus Bueno, né? Com a bola totalmente dominada, ele poderia dar o famoso, né? 1-2, não. O cara segura a bola, quer ser carteador. Ele já foi carteador no começo do Campeonato Brasileiro. Agora tá mais manjado do que qualquer outra coisa. E ele insiste em fazer a mesma jogada. A informação para a concessionária, sim. Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol interior. Aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Estamos juntos aí com vocês também na Valinhos FM. Você ligado, você conectado junto com a gente, 5 passados desse segundo tempo. Vila Nova vai vencendo o jogo, hein? E vem o Bugre, outra vez, lançamento, Camacho fez o toque, domina para Reinaldo, Reinaldo chegou batendo pro gol. Fica ali pro goleiro, evitou a saída, mas não consegue. Parece ser um escanteio pro Guarani, Albert. Mas escanteio pelo lado direito, né? Ali o Camacho achou na velocidade o Reinaldo. Ele bateu, né? Bateu ali, né? Travado pela zaga do Vila Nova. A bola saiu pela linha de fundo. Escanteio, era todo esforço do goleirão Denis Júnior, mas não teve jeito. O escanteio. Diogo Matheus na bola, quem sabe agora? Diogo Matheus na bola, pra cobrança lá de escanteio, autorizado o cruzamento na grande área, toque de cabeça, a bola tá viva, tirou no rebote! Pra fora! Ia sendo um golaço do Caio Dantas. O cruzamento ele deu ali um mini voleio. Quase o gol escancarado, hein, Albert? Faltou sorte, hein, porque a audácia ele teve. Que bola, né? Primeiramente o cruzamento, né? O cruzamento ali do Diogo Matheus, né? Bateu o escanteio na segunda trave. Ali estava ele, né? O Ryan. O Ryan cabeceou para dentro da pequena área ali, o camisa número 7. Acabou tirando mal, o Júnior tadinho ele mesmo. Ele acabou ajeitando. A bola chegou à feição para ele, Caio Dantas, o camisa número 99, não pensou duas vezes. Virou um voleio, porém, entretanto, a bola não pegou em cheio.
A bola chegou ali lambendo a trave esquerda do goleirão. E vem o Vila Nova, Albert, cruzamento, nada, a bola tá viva, chega pra afastar Diogo Matheus. A bola volta reboteada outra vez com Ralf. Ralf fez o toque ali pro camisa número 5, que é o Cristiano. Cristiano já faz a abertura pro Giovani. Giovani dominou, fez o toque, domina na ponta esquerda pra Eric. Eric dominou, fez o toque, curtinho. A bola volta, tá viva essa bola, domina a equipe do Vila Nova. Vem tocando a bola agora, próximo do sistema defensivo. Pode completar aí o seu comentário. E quando ele, né, o Caio Dantas, com toda a sua qualidade, ele virou aquele famoso voleio, né? A bola não pegou em cheio, é verdade. O goleirão, o Denis Júnior, ficou pregado. A bola passou lambendo o poste esquerdo do goleirão do Vila Nova. Se vai pro gol, era gol, ia ser um golaço, hein? Ia ser o cartão de visitas dele, né? Nós botamos muita fé nele, no Caio Dantas. Quase o Guarani abre o marcador. Segue no Oba. Vila Nova 1, Guarani 0. A informação para restaurante do Dadá. E tá sendo um destaque o Caio Dantas. Depois dos 15 do primeiro tempo, Caio Dantas começou a aparecer. E aí é um dos destaques do Guarani. Homem perigoso nesse exato momento que vem deixado a equipe do Vila Nova aí com a cabeça daquele jeito, hein? Vem o Vila Nova, jogada ensaiada minha nossa, hein? O toque de bola bateu pro gol! Douglas Borges bem posicionado, faz a defesa, teve o desvio, escanteio pro Vila Nova, Albert. O famoso jantar de rico, né? O Vila Nova pelo lado esquerdo, toque de primeira, toque de letra, toque de calcanhar, ali chegou ele, né? O camisa 14, o Eric fez o cruzamento pelo lado esquerdo e ali o Ryan acabou desviando. Ali o Douglas Borges tentou salvar, né, para não sair pela linha de fundo, mas não teve jeito. Escanteio pro Vila Nova, mais um escanteio pelo lado esquerdo, lá vem os homens. Vai pra cobrança de escanteio, o Vila Nova vai vencendo o placar de 1-0, cruzamento, a bola tá viva! Douglas Borges outra vez evita, cruzamento, vem os caras, o toque de cabeça. Minha nossa, vai ganhar outro escanteio lá, hein, Albert? Vai tentando, né, o Vila Nova vai apertando, o Guarani vai dando as oportunidades, né? Mais uma vez, o cruzamento, escanteio, né, mal tirado ali, acabou não tirando bem o Guarani. A bola acabou sobrando pelo lado direito, o cruzamento, mais uma vez a zaga do Guarani mandou a bola pela linha de fundo. Segundo escanteio, seguido pelo lado esquerdo, lá vem os homens. Escanteio para a equipe do Vila Nova, aperta o Vila Nova, bola viva, tira de cabeça. Ali o Bueno, Matheus Bueno tira de cabeça, outro escanteio agora pelo lado direito. A primeira, né, o primeiro escanteio ali, o Douglas Borges fez a defesa e tentou olímpico. Agora mais uma vez, o camisa número 15, né, o João Vitor, né, ele vai pelo lado direito, bate pelo lado esquerdo, mais uma bola venenosa, a zaga do Guarani mandou pela linha de fundo, escanteio agora pelo lado direito. E vai gostar de escanteio assim o Vila Nova, viu? Pra cobrança lá de escanteio, o Vila Nova vai vencendo o placar de 1-0. Quase 10 desse segundo tempo, cruzamento, tira pra fazer o corte. Ali a zaga do Guarani, e agora vem no contra-golpe. Quase, hein? Quase, se conseguisse pegar ali o Ayrton, seria uma boa. Pois é, né? Ele tentou ali na velocidade. E quando fica, né? Olha lá, o Vila Nova no famoso perde pressiona. Vem Vila Nova, lançamento, Júnior Todinho vai fazer! É gol do Vila Nova! E um golaço, hein? Júnior Todinho é o nome dele. Se faz valer a lei do ex no estádio Oba. Lançamento feito, lado esquerdo, Todinho dominou, tirou do goleiro. A bola chegou a resvalar na trave e morre no fundo do gol. Amplia o marcador do Oba. Vila Nova agora tem 2. Guarani tem 0, Albert. Pois é, né? O Alisson, né? O camisa número 11. Mais uma vez, né? Ali a saída de bola do Guarani totalmente errada. A zaga totalmente desguarnecida. Ali chegou o Jefferson mais uma vez na jogada, né? O Jefferson tentou ali chegar em cima do Júnior Todinho. Júnior Todinho pelo lado esquerdo entrou na diagonal, ajeitou o corpo e bateu com a perna esquerda, bateu cruzado, bateu alto. Ali o goleirão Douglas Borges até tentou, mas nada pode fazer. E continua o tabu, né? Desde 2013 o Guarani não vence o Vila Nova fora de casa. E desde 2017 o Guarani teve 3 estreias fora de casa, essa sendo a 4ª. E tudo indica que o Guarani vai para sua 4ª derrota em estreias do Campeonato Brasileiro fora de casa. Segue no Oba, Vila Nova 2,
Guarani 0, Gustavo Marques. O Bugre vai perdendo. Júnior Todinho amplia o marcador 2 para a equipe do Guarani. 0 para a equipe do Guarani, 2 para o Vila Nova. Que coisa, hein, Albert? Olha, vou dizer um negócio para você. Fica complicado, hein? É desanimador aí esse primeiro jogo do Guarani. Agora é hora, tem como fazer aí uma análise, se comparando aí o Guarani do Paulista e o Guarani do Brasileiro? Então, o Guarani, uma coisa é certa, né? O Guarani do Paulista e do Brasileiro tem um problema grande. Olha lá, vem os homens de novo. Vem de novo a equipe do Vila Nova. Recupera o Guarani e ganha falta lá no sistema defensivo. Completa. O Guarani de 2023, o Guarani do começo de 2024, eles têm a mesma característica, né? É não caprichar, né? O Guarani tem a chance, a única chance que tem, o Guarani não consegue. Olha o lançamento, é agora Reinaldo sai de cabeça para fazer o corte ali, o Denis Júnior, o goleiro. A bola volta, olha o Camacho, Camacho dominou nas costas, fez o toque, dominou na ponta esquerda, vem o Bugre, toque feito, toque errado. Que coisa, completa, Albert. O Guarani, ele tem o mesmo defeito de 2023, começo de 2024, agora a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Guarani, quando tem a chance, o Guarani não marca. E o Vila Nova, ele vai fazendo a mesma coisa que o Santo André fez. É o PP, né? O pede e pressiona. Lá vem os homens de novo. Vem o Eric. Perde a bola, recupera, a bola volta. Vem dominando ali com o Giovani. Giovani já fez o toque lá pro Cristiano. Faz a abertura. Vem tocando a bola com o Ralf. Ralf outra vez pro Cristiano. Cristiano vem tocando a bola no sistema defensivo. A equipe do Vila Nova vai vencendo o Guarani. 2 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. O Bugre vai perdendo na sua estreia. O Bugre jogando no Estádio Oba. O Bugre jogando fora de casa. Segundo o Albert, vem demonstrando quase o mesmo futebol do Paulista. Chances desperdiçadas. Erros. Que o futebol, que nem diz o Carlos Batista, é composto por erros. Quem errar mais perde. O Guarani deu um presentaço. O Jefferson deu um presentaço lá para o atleta da equipe do Vila Nova. A bola sobrou lá pro Luciano, que botou a bola pro fundo do gol. O Guarani vai perdendo. Quase 15. Toque de bola, domina para o Diogo Matheus. Diogo Matheus tá pela direita. Ele preferiu voltar a bola aqui pro Ryan. Ryan ergue a cabeça. Vai trabalhando a bola, o Bugre vai perdendo. Agora se fecha um pouco o Vila Nova. Olha o Caio Dantas. Fez o giro bonito. A abertura de bola, o toque vem caindo aqui na ponta. A bola tá viva, Matheus Bueno. Matheus Bueno tentou ali pro Reinaldo. A bola foi desperdiçada. E Albert, e dá para observar que a maioria dos ataques, a maioria dos contragolpes, a maioria aí das jogadas do Guarani são pela esquerda. São pela esquerda e não tá dando certo. Não tá funcionando. Será que talvez se forçasse um pouquinho a direita, né? Na esquerda nós temos aqui quem? O Reinaldo tá pela esquerda, né? Será que se fosse um pouquinho forçar o Ailton pela direita, será que o Guarani não tinha, sei lá, mais possibilidades? Pode ver, o Bugre sempre está forçando, ó, observa só, vai forçar outra vez o lado esquerdo do seu ataque, quer ver? Vai priorizar ali o lado esquerdo. Já eu quero o seu comentário. Para preferir pela direita. Então tá bom. Domina pro Diogo Matheus. Lance, eu disse. Nas costas pro Ailton. Vai ganhando o escanteio. É isso que eu tô falando. Força pela repertório. direita. Tem que não ter tá repertório. dando certo pela esquerda, poxa. Então, porque você acaba só jogando de um lado, né? E quando eu vi ali, né? O Rafael Freitas está pronto para entrar. E vamos ver quem vai sair também. Quem vai. O outro jogador eu não vi. Quem foi que estava no aquecimento, né? Está pronto para entrar. Mas o Guarani precisa ter repertório. E mandar um abraço aí para o Rádio Web Edpira Esportivo, que está retransmitindo a partida entre Guarani e Vila Nova aqui com os canais de futebol interior. O Guarani precisa ter repertório. Escanteio pelo lado direito. Vamos ver quem sabe agora. Cruzamento na grande área. Sai de soco para tirar o goleiro Denis Júnior. A bola tá viva. Vai marcar falta ali para cima do Luan Dias. Olha. Amarelou para ele. Poucas vezes eu falei o nome ou a palavra Luan Dias. Pois é, tá encaixotado. Poucas vezes. Tá encaixotado, só que é aquela, né? O Matheus Bueno e o Camacho tem qualidade na saída de bola, né? Quando entrou o número 43, né? Vamos ver quem é o 43, que é o Renier, né? Fazendo sua estreia. E vai embora o camisa número 10. Ele, Luan Dias, vai embora, camisa número 10. E que levou o cartão amarelo. E vai entrar o camisa número 26, Rafael Freitas. O menino da base vai entrando.
E entrou 26, Rafael Freitas, né? Vai entrando, graças a Deus, hein? Mas com 2-0 no lombo, ele vai ter que fazer milagre. E entrando agora sim, ó, que eu falei pra vocês, né? O Renier, vamos ver quem saiu, né? Pelo jeito aqui foi embora o Ayrton ou foi embora o Ayrton ou o Reinaldo, né? Vamos ver quem saiu, porque eu não acompanhei quem saiu, quer dizer, não mostrou ainda, a geradora de imagem não mostrou. Mas aí, a entrada, ele quer forçar, né? Quer abrir mais a equipe, né? Porque é nulo, cara. O Guarani não tem, né? O Guarani está sem a famosa inspiração, né? O Guarani não consegue fazer a saída de bola quando foi embora. Isso mesmo, Luan Dias e Reinaldo. Isso mesmo. Então o Reinaldo, camisa número 20, foi embora. Achei que... E quem entrou foi o Renier, o camisa número 43. A informação para a pizzaria do Dadá. Quem sabe agora, né? Quem sabe agora o Guarani consiga aí com a molecada, né? Literalmente, um pouco mais, ser mais incisivo. Olha lá, viu os homens? Olha os homens jogada. Que liberdade, né? Meu Deus, hein? Se desse certo, eu ia falar um negócio pra você, hein? Virou a casa da mãe Joana mesmo, que coisa. Vem descendo outra vez ali a equipe do Vila Nova, a bola vai pra fora, tem ali o arremesso manual. Olha a molecada já em campo, hein? Segundo o Albert, a molecada em campo, será que vai dar certo, Albert? 2-0, se perder 2-0, agora vai pro tudo. Esse é o problema. Sabe, não adianta depois você tá com 2-0 no lombo, você querer colocar jogadores, né, fazer, né, que eles façam milagres, né? Pode mudar a cara da partida? Pode, mas tá com 2-0 no lombo. Se tivesse 1-0, né, já logo no começo, no intervalo, né, para poder fazer a famosa correria, tava certo, mas agora, quem sabe, né? Quem sabe, tudo pode acontecer. Olha o Diogo Matheus tentou ali fazer a jogada pro Renier. Tira ali a zaga da equipe do Vila Nova. A bola volta outra vez, reboteada com o Rayan. Rayan volta essa bola para Douglas Borges. Douglas Borges domina com a perna direita. Vai tentar fazer o lançamento, deu certo. Domina aqui na ponta esquerda. O Bugre vai perdendo o placar de 2-0. Vem trabalhando próximo do círculo central. Vem a equipe do Guarani. Toque feito com Camacho. Camacho tentou a devolução lá para o camisa número 30, que é o Ayrton, ele perde. Volta outra vez ali a equipe do Vila Nova. O Vila Nova vence. 2 pro Vila Nova, gol de Luciano Naninho. Aos 30 minutos do primeiro tempo. E depois do segundo tempo, o Júnior Todinho, aos 10, marca o segundo gol, ou seja, Vila Nova tem 2 do placar, Guarani tem 0. Vem o Bugre outra vez da ponta esquerda, trabalha essa bola, deu certo, dominou ali pro Rafael Freitas, o jovem garoto, não conseguiu, perdeu, caiu, tem a recuperação de bola, a equipe do Vila Nova domina no círculo central, vai tentar trabalhar, deu certo, domina, vem caindo aqui na ponta, evitando a saída na correria total, vem descendo ali o camisa 11, que é o Alisson. Alisson já fez o toque, domina ali pro camisa 10, que é o Luciano, o autor do gol, ele domina, a tabela foi feita, deixou curtinho ali pro camisa número 22, que é o Giovani. Giovani dominou, a devolução feita, vem trabalhando bola, Cristiano para a equipe do Vila Nova, a bola volta ainda, campo ofensivo, conseguiu recuperar o Guarani com o Dantas, já fez o toque para Rafael Freitas, fez o toque para Camacho, Camacho trabalha a bola, a equipe do Guarani no sistema defensivo, você vê o toque de Felipe Marques, 20 deste segundo tempo, vem o Bugre, fez o corte, carrinho, falta pro Guarani na ponta esquerda. O Bugre tem oportunidade aos 20 minutos e meio passados desse segundo tempo, Albert. O Ayrton, né? Ele levou no contra-ataque, ele tomou, né, o rapa por baixo, né, do camisa número 22, Giovani, que está caído, né? E vai levar o cartão amarelo. E aquela, né, o Renier, né, que veio do Santos, o menino que, né, foi uma das joias, né, do Santos, acabou sofrendo com lesões. Participou aí de seleção, né, da base, né, seleção brasileira, e agora entrou, né, entrou sangue novo, né? Acreditamos aí que o Matheus Bueno irá fazer, nós teremos um volante, o Rafael, né, Rafael jogando lá na frente, o Matheus Bueno vai ser o amador da equipe, né, até mesmo o Ayrton puxando a bola de trás para levar para frente, só que aí que tá, né, só que o Caio Dantas também sumiu, né?
Sumiu. Não adianta. A articulação no meio-campo tem que ser feita. Senão vai ser só na base da correria. É isso que o Vila Nova quer. Só no contra-ataque. Tem falta pro Guarani. Cruzamento dentro da grande área. Autorizado o toque de cabeça. Passa pro todo mundo e vai embora. Vai ganhando ali o tiro de meta a equipe do Vila Nova. Reclamações dos jogadores do Guarani, mas ganha ali o tiro de meta o Vila Nova. E atenção, torcedores. Atenção, amantes do futebol. Vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Oba. 22 passados desse segundo tempo. E o placar está assim. A Vila Nova tem 2. Os gols foram marcados por Luciano Naninho e Júnior Todinho. O Bugre tem 0. Lembrando que amanhã tem Brusque e Mirassol também pelo Campeonato Brasileiro Série B. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Lembrando que qualquer hora do dia, é boa. É boa, é boa, é boa a programação da Valinhos FM 87.9. Curte Valinhos FM. Vem o Vila Nova outra vez, cruzamento, toque de cabeça, tira. E olha o Rafael Freitas pro Guarani. Recuperação, o Bugre vinha descendo. Porque vem Vila Nova, cruzamento, a bola batida pro gol, pro Luciano Naninho. A bola vai pra fora, tiro de meta pro Vila Nova, Albert. O Guarani não consegue sair com qualidade. Perde muito a bola, né? Bola boba. Ali está prontinho, né? Ali a equipe do Vila Nova prontinha para poder sair no contra-ataque. O Guarani não consegue propor a partida, né? Propor o jogo. E o Vila Nova tá ali, né? Na dele, né? Quando tem a bola, toques de bola rápido e vai deixando alguns espaços. E lá vem o Guarani. E olha o Dantas com o lançamento lá pro Rafael Freitas, muito forte. Ficou tranquila pro Denis Júnior. Denis Júnior, o goleiro da equipe do Vila Nova, completa, Albert. E o Guarani, quando tem a bola, né? Você acaba ali sacrificando, né? O Caio Dantas, ele vem lá de trás, né? Pra poder buscar a bola, pra buscar jogo, né? Tá errado. Ali o Reinaldo, jogador de mais velocidade, até mesmo ali o Matheus Bueno, né? Fazer esse papel. Matheus Bueno, quando ele recebe a bola, já recebe a bola de costas. E é tudo que a equipe do Vila Nova quer, né? O movimento fica fácil. Fica fácil para a equipe do Vila Nova. Já recebe de costa, você já tá bem postado, já vem 2, 3 jogadores em cima, o Guarani é obrigado a rifar essa bola. E fica famoso, né? A bola bate na parede e volta. Bate na parede e volta, o Guarani precisa, né? O técnico Aldinei Oliveira precisa repensar, né? O modo, né? A maneira de jogar, o modus operandis precisa ser mudado, né? Porque vai se repetindo o mesmo problema do Guarani. Nesse segundo tempo vai se pedindo o mesmo problema do Campeonato Paulista. O Guarani tem a bola e não sabe o que fazer com ela. Não tem o capricho. E vem o Bugre. Rafael Freitas tentou fazer o lançamento errado para variar outra vez. E vem a equipe do Vila Nova. O corte feito e ali o Rafael Freitas acaba tocando ali no atleta. O Luciano Naninho, autor do gol, autor do primeiro gol. E a arbitragem em cima marca falta. Falta que favorece o Vila Nova no jogo. Pois é, e só lembrando, né, que o número mágico tá com esse resultado, viu, o Gustavo? É cedo. Pode parecer que sim, mas eu acho que não. O número mágico, né, do Campeonato Brasileiro é 45 pontos, tá? Então o Guarani que se vire para buscar esses 45 pontos. Tá certo, você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Noite de segunda-feira, o Bugre vai perdendo, Vila Nova 2, Guarani 0. Quase 30 tem mudanças na equipe do Vila Nova também, já informa o Albert Cavalcante. Giovani amarelado, camisa número 22, vai embora, vai entrando camisa número 21, que é o Bruno Matias. O 22, né, Giovani, amarelado, vai embora, correu muito e vai entrando camisa número 21, o Bruno Matias. A informação para a concessionária, sim. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado junto com a gente. Vila Nova tem 2 do placar, Guarani tem 0, quase 30. 25, 26 agora. 26 passados desse segundo tempo. O Guarani vai perdendo o jogo, placar de 2-0. Vem descendo a equipe do Vila Nova. Vem tocando bola, ligado.
conectado junto com a gente, você, amigo telespectador ouvinte, porque nós estamos no YouTube também, no rádio. Vem dominando a equipe do Vila Nova lá pelo lado direito, o toque feito, abriu, cortou o primeiro, cortou o segundo, vai tentar cortar o terceiro, nossa, fez o Hilari, vai tentar ali bater pro gol, preferiu fazer a investida, domina na ponta, jogada ensaiada, tira, afasta a zaga do Bugre, tira ali de qualquer maneira. Lançamento feito, vem dominando. Olha o Dantas, tentando ali empurrar a bola lá pro campo ofensivo, Albert, que também não deu certo, foi errado. A posse de bola, adivinha de quem que é? Então, e o Dantas? Onde o Dantas está? Tá lá, né? Tá querendo buscar o jogo. Tá errado. Voltou, é como foi o primeiro tempo. Exatamente, tá errado. Quando ele fica lá na frente, obviamente, né? Ele acaba batendo mais, né? O que me chama a atenção, a equipe ficou 40 dias treinando, né? E não tem ritmo nenhum. Então, Gustavo, sem padrão. É aquela, né? Eu coloco isso na conta, obviamente, né? Você tem o tempo de adaptação, né? E os novos jogadores, né? Eu coloco também nisso, quando ali vai rolar um cartão amarelo pro camisa número 4, né? Pro Anderson Conceição, né? Em cima da pegada, em cima do Caio Dantas, mas é engraçado que agora... Aí vale né, esperar alguma coisa para ouvir, mas aquele lance que de um possível pênalti nem foi olhar. E o Guarani foi, lógico, com esse tempo, né? Esperando, né? Não esperando, né? Se preparando. E, cara, chegou agora no segundo tempo, está me lembrando do Campeonato Paulista. Mas também vamos colocar culpa na adaptação, né? Mas, assim, o primeiro tempo o Guarani fez dos 15 minutos para frente antes de tomar o gol foi aceitável. Agora, esse segundo tempo... Meu Deus do céu, que vergonha, hein? Tá? Faz lembrar calafrios, né? Calafrios do Campeonato Paulista, faz lembrar muito bem o Campeonato Paulista. Escanteio, Guarani, Diogo Matheus, cruzamento, toque de cabeça, passa e vai embora. Mas, Albert, cara, a equipe ficou 40 dias treinando, cara. 40 dias treinando. Pra você assistir um jogo como esse, pra você narrar um jogo como esse, difícil, né? Você tem a dupla de zaga, não é titular, né? Ou seria o Léo, né? O Léo Santos, ele está, né? Acabou sentindo, né? E acabou não estando entre os titulares. O Vladimir, que está fora, né? Sentiu aí um desconforto, uma lombalgia e não viajou. E realmente, né? Levando por esse lado, né? Você vai bater nessa tecla, né? 40 dias, obviamente, né? Mas, assim, a primeira partida jogando no Oba, fora de casa. Volto a bater nessa mesma tecla, né? 45 pontos. Essa é a meta do Guarani. Todo ano a gente entra aqui pensando em que o Guarani possa, né, ser diferente, né? Cada ano ser melhor, mas pelo que está sendo apresentado aí, né? Tomara que o time dê liga, né? Que o Guarani ele faça um campeonato minimamente aí com 45 pontos. Porque se for jogar aí do jeito que tá esse segundo tempo o Guarani, nossa, agora o Matheus Bueno tomou uma canetinha que, pelo amor de Deus, se o Guarani jogar assim o campeonato, né, como está sendo idêntico ao Paulista, nós estamos na roça, né? 12 jogos, 10 pontos, fizer a matemática boba, né, 38 rodadas, você vai fazer aí, você não vai cair na última colocação. O Guarani precisa melhorar e muito. E vem a equipe do Vila Nova, cruzamento, você pega na cabeça, é um abraço, hein? Se pega na cabeça, é um abraço. Olha o Vila Nova, conseguiu a posse de bola, cruzamento, tira, afasta a zaga, bola volta, reboteada, vem o Vila Nova, linha de fundo, cruzamento. Robert, Vila Nova tá fácil, hein? A liberdade demais, né? Tá fácil, né? Nossa, o Guarani não consegue, o Guarani presa fase, lá vem os homens de novo. Vem de novo os homens, lá pela direita, cruzamento dentro da grande área, sai pra pegar o goleiro do Bugre, pra fazer defesa o Douglas Borges, e o Bugre vem tocando bola, abre o jogo, fez o toque, domina, aqui com o Renier fez o toque ali, a devolução feita, falta pro Guarani pra cima do Camacho.
30, você viu o toque do Felipe Marques, 31 agora. Pela direita trabalha Diogo Matheus para Renier. Renier fez o toque, domina outra vez, vem dominando o Matheus Bueno. Lançamento pro Dantas, deu certo, linha de fundo, vamos Dantas, é agora. Cruzamento, pintou o primeiro do Bugre, tira a zaga da equipe do Vila Nova. A posse de bola outra vez do Bugre Camacho, fez o toque para Dantas, ele é habilidoso, ele é esforçado, chegou batendo pro gol. Pegou Denis Júnior. Bem posicionado, caiu pela direita, Denis Júnior para fazer a defesa. O Bugre aperta, mas sem qualidade de concluir, Albert. O jogador mais lúcido do Guarani é o Caio Dantas, né? Ali ele tinha a opção do toque, né? Ali pro Camacho, que se infiltrou, né? No meio da zaga. E ele acabou ali batendo sozinho, cara. Não adianta. O Guarani vai batendo na parede, vai batendo, vai voltando. E o Guarani não muda. Vai mesmo. Que bola. Que bolinha pro Diogo Matheus. E o Guarani vai repetindo os mesmos erros agora no Campeonato Paulista. O segundo tempo é de time de Campeonato Paulista. E o primeiro tempo, quando ali o Jefferson, camisa 17, ali está sentindo alguma coisa, né? O primeiro jogo, hein? Primeiro jogo do rapaz. E veio Juventude, hein? Juventude, né? Jogou o Campeonato Catarinense, né? Veio aí, né? Experiente jogador de confiança do técnico Claudinho Oliveira. Mas ali ele acabou, quando ali o Heitor e o camisa número 8 Marlon também estão preparados para entrar. Mas agora, amigo, olha a canetinha que o Matheus Bueno tomou. Dá uma olhada nisso. Meu Deus. Exatamente. Tomou aquela penteada, né? O camisa número o Alisson, né? Falei que tem que tomar cuidado. O Matheus Bueno nem olhou para trás. Resumindo, quando vai passando o replay umas 300 vezes, é o resumo do Guarani no segundo tempo, né? Esse Alisson aí é um dos destaques do Vila Nova, né? Quando vamos ficar de olho nele, é isso. Jogador diferente, chama. É o Caio Dantas dele, né? Chama a responsabilidade. O Guarani precisa disso, né? De mais Caio Dantas para chamar a responsabilidade. Porque Paulistão, estamos vendo aí a penúltima rodada do Paulistão, mesma coisa. Vai tocando a bola ali, a equipe do Guarani com o Bueno. Matheus Bueno fez o toque lá pelo sistema defensivo. A abertura de bola para o Diogo Matheus. Diogo Matheus já fez o toque para o Renier. Renier tentou, meu Deus do céu, hein, Renier. Esse é o tal de Renier. Domina para o Ryan. Ryan já para o jogo, fez o toque, domina, vem trabalhando bola ali. A equipe do Guarani aperta. O Bugre quer descontar, o Bugre vai em busca do primeiro gol. Cruzamento na grande área, o Dantas sobrou no rebote. Deu ainda pro Guarani, cruzamento, tira de cabeça. A bola volta pro Camacho. Camacho fez o toque ali pro Diogo Matheus. Camacho outra vez, azeitou Bueno, bateu pro gol em cima da zaga. A bola volta, o Bugre chegando, batendo pro gol. Nossa, eu nunca vi na minha vida uma equipe que não tem aí, pelo amor de Deus. Vem Matheus Bueno, vou ficar quieto que é melhor, né? Matheus Bueno já fez o toque, domina pela ponta esquerda, devolução feita para Matheus Bueno. Botou ali para correr, linha de fundo, cruzamento, olha o Dantas, vai fazer o gol, tira a zaga do Vila Nova. A bola volta outra vez, meu Deus, hein? Meu Deus, ei, Ryan. Que coisa. Tá achando que aqui é a Ponte Preta, Ryan? Olha lá. Que coisa. 3 contra 1. Vem dominando ali a equipe do Vila Nova, vai fazer o terceiro gol, bateu pra fora. Sorte, hein? Pra fora do gol, era a oportunidade que tinha o Vila Nova de fazer o terceiro gol. Ryan salvou. Ganha ali o escanteio, velho. O Ryan salvou ali. O camisa número 21 bateu, né? O Bruno Matias bateu firme, bateu forte. A bola acabou desviando o Ryan, que perdeu, né? Perdeu a bola no campo de ataque. No campo de defesa, 3 jogadores do Guarani. Ele conseguiu atrasar a bola. Quando entrou o Marlon, não sei quem saiu, vai embora. O camisa número 3, Diogo Matheus, vai embora. O camisa número 3 vai entrando o camisa número 2, o Heitor. Né? E o Marlon entrou, não vi quem saiu, tá? Só tô vendo o Diogo Matheus ali, batendo palma ali, capitão, é isso mesmo. Vamos pra cima, jogou demais hoje o Diogo Matheus, pelo amor de Deus, o Gustavo Marques. Quem jogou? Jogou demais, né, batendo palma, dando aquela força. Meu pai eterno, vamos ver quem saiu pra entrar o mar, escanteio pros homens. Lá vem a equipe do Vila Nova, cruzamento, a bola volta ali, reboteada ali os caras. Meu Deus, sorte, ele marcou alguma coisa. Marcado impedimento, pelo amor de Deus. Vila Nova parece estar jogando contra ninguém, cara.
Nossa, o Guarani tá em um tempo irreconhecível, cara. Pelo amor de Deus, cara. Feio, hein? Feio, assustador. A bola pegou na mão do Alisson, né? Ele deu ali o impedimento ou bola no braço? Bola no braço. Se ele deu bola no braço, pra ter dado pênalti pro Guarani lá no primeiro Ah, tempo. mas é ruim, hein? Se ele conseguiu ver o toque de braço, a bola no braço, ele não viu lá do Guarani. Aí tem mudança, vai sair o autor do gol, parece. Hein, o Júnior Todinho, camisa número 7 vai embora, vai entrando o camisa número 20, autores, o Igor né? Torres. E vai embora o camisa número 10, né, o Luciano Naninho. E vai entrar o camisa número 17, Emerson Urso. Então, Luciano Naninho, camisa número 10, vai embora, entrou 17, o Emerson Urso. E foi embora, Júnior Todinho, lei do ex, hein? Camisa número 7 vai embora e vai entrando o camisa número 20, Igor Torres, né? Muda-se nominalmente, mas a qualidade continua, né? É complicado. Agora vamos ver no Guarani, né? Foi embora o Ayrton, camisa número 30, e entrou camisa número 8, o Marlon. E vem os caras, vem os homens, linha de fundo, abertura de bola, vai tentar passar, conseguiu tirar, completa aí a mudança. Ó. E do Guarani foi embora o Ayrton, camisa número 30, entrou camisa número 8, o Marlon, e foi embora também o lateral direito do jogo, o Matheus, camisa número 13, entrou camisa número 2, o Heitor. A informação para concessionária, sim. Heitor então em campo, camisa número 2, 37, 30 deste segundo tempo, vem descendo o Bugre aperta, faz ali o corte, domina, foi pra cima, conseguiu driblar, na correria total, escancarou, bateu pro gol em cima da zaga do Vila Nova, a bola volta lá pro goleiro Douglas Borges, que já faz o toque, hein? Faz a abertura lá pela ponta esquerda, lançamento feito, vem o Bugre, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. É horroroso, hein? É horroroso ver o Guarani jogar nesse segundo tempo. O Ryan que levou um axé, hein? Como diria o outro, né? Levou o axé. Ele que quase deu o terceiro gol aí, uma falha aí grotesca. E eu falo pra você, Guarani tá difícil, hein? O técnico Claudinei Oliveira vai precisar mudar muito. Precisar muito, mexer muito na equipe, parte psicológica, não sei, alguma coisa tem que ser feita. Porque não é possível, cara. Guarani de segundo tempo aí, nulo. Tá o Guarani do Campeonato Paulista. Que coisa. Vem descendo outra vez a equipe do Guarani. Fez o toque, domina com o Dantas. Dantas já faz a abertura. Domina para o Renier. Renier bateu colocado. Espalma, Denis Júnior. Manda a bola pra fora, escanteio, Dantas levou perigo pro Denis, Albert. Que batida, hein? Camisa número 43, né? Ele que entrou no segundo tempo, o Renier, hein? Ele recebeu a bola do Caio Dantas, né? Da esquerda pra direita, ele trouxe a famosa penteada e bateu tentando tirar o goleirão, que mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Guarani. Escanteio pro Guarani, cruzamento lá pra dentro da grande área, desperdiçado outra vez, quase 40 e o Bugre não consegue descontar. Quase 40 e o Bugre não consegue descontar. Ajeitou, bateu pro gol ali o Rafael Freitas. Defendeu outra vez o Denis Júnior, Albert. Agora começa, né? Você vê que as finalizações no segundo tempo, né, com mais perigo nesse segundo tempo foi dos meninos. O Renier aí que demorou um pouquinho para entrar na partida, né, no jogo, né, na dinâmica do jogo. E agora o Rafael, né? Mas é tarde demais, né? Agora não adianta. Agora somente a sorte. Tem que ter muita sorte para que o Guarani consiga aí um empate. Quando ali aparece o Claudinei Oliveira agachado, mostrando o campinho, né? Não sei para quem ali, mas, cara, já foi. Esse campinho deveria ter sido mostrado para os jogadores do Guarani, não aí pro seu auxiliar técnico. E o Guarani do Campeonato Brasileiro vai viver no Paulista. Lançamento feito, você viu o toque de Felipe Marques, 40 passados desse segundo tempo, o Bugre perde. O Bugre vai perdendo o placar de 2-0, tem arremesso manual, Rafael Freitas já faz a cobrança, trabalha a bola, Rafael Freitas. Para a equipe, olha o Bueno, Matheus Bueno, conseguiu driblar, cruzamento, vai pintar o gol do Bugre, tira, afasta a linha zaga do Vila Nova. Ali ganha falta o Vila Nova, entrada dura. Vai ter cartão ali pro atleta do Bugre. O Alisson, né? Ele que no segundo tempo dura. aí. Bueno lá, vai conversando.
falou que não fez Vai nada. falando, foi, levanta aí, meninão, levanta aí e vamos pro jogo. Mas agora já foi, né? O Alisson, que é um jogador aí interessante, hein? Bom jogador, o destaque, né, dessa equipe, dessa boa equipe do Vila Nova. E quando o Matheus Bueno, né? Ele que hoje levou de tudo, hein? E quando vai mudar, né? Vai o camisa número 17, o Jefferson vai embora. E vai entrar o camisa número 23, o zagueiro, né? Vai embora o lateral esquerdo e vai entrar o 23, o Bacelar, né? Fazendo mais 23, o que é o nome? Douglas Bacelar. Pelo jeito aqui, né? Ele agora vai colocar com 3 zagueiros, né? Vai fechar com 3 zagueiros. Tá com medo de tomar gol? Agora você tá perdendo 2-0, né? O Jefferson, pelo jeito, sentiu alguma coisa, né? Que ele já tinha reclamado, né? De câimbras. E entrou o zagueiro, né? Mais um fazendo estreia no Guarani. Ó, eu vou falar pra você, a Série B do Guarani aí. Tudo está se desenhando, se continuar assim, obviamente, né? Que pra mim... Eu tô vendo o Guarani do Paulista. Exatamente. E o primeiro tempo foi bem legal, bem animador. Agora, esse segundo tempo, meu Deus do céu. Tá acabando, em 42. Eu não sei se eu torço pra terminar o jogo logo ou se eu peço pro cronômetro parar pro Guarani empatar, hein? Mas pelo jeito, tomara que acaba logo pro Guarani não tomar mais gols, porque qualidade pra fazer o primeiro tá difícil. Tem arremesso manual ali o Vila Nova, lado esquerdo. O Bugre vai perdendo o jogo na sua estreia. Claudinei Oliveira. 40 dias treinando pra nada. 40 dias tentando achar um caminho pro Guarani, nada. Que coisa. O Guarani que teve um campeonato paulista horroroso. E tudo indica que com esse futebol que foi demonstrado no primeiro jogo, o brasileiro também vai ser horroroso. Tem mudança e o repórter informa, Albert. O camisa número 11, né? O Alisson, que apanhou bastante, jogou muito, vai embora, vai entrando o camisa número 19, que é o Henrique Almeida. Vamos ver quem vai sair, nós estamos no camisa número 3 ali se preparando, o Gemes. Que? Gemes. Deve ser Gemes, né? J-E-M-M-S, Gemes. Vamos ver quem vai sair, né? No Vila Nova, o Alisson foi embora. E o João Vitor, o camisa número 15, né? Que estava cotado, né? Para começar no banco de reserva. O James, o camisa ou James. Como que é? Ou James ou James, né? Foi primeiro o James, né? O James. Deixa eu ficar. James, o camisa número 3 vai entrando e vai saindo o camisa número 15, João Vitor. A informação para a concessionária sim. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Nossa, quase um presentaço. Lucas Adel quase entregou a paçoca. Hoje a dupla de zaga do Guarani também, eu vou falar pra você, viu? Minha nossa, hein? Vem trabalhando ali a equipe do Vila Nova. Toque de bola feito. Próximo do círculo central. Quando erra ainda dá certo, hein, Albert? O Vila Nova ainda quando erra ainda leva sorte. Trabalha, vem dominando ali o Cristiano. Cristiano domina, fez o toque de evolução feita. Trabalha a bola, a equipe do Vila Nova. Conseguiu passar, a bola vai saindo para fora. Tem arremesso manual. Arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Vila Nova. O Vila Nova vai vencendo o jogo, placar de 2-0. 2 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. Toque de bola feito. Vem trabalhando. Já faz a abertura. O Bugre vai perdendo o jogo, placar de 2. Gol ali de Júnior Todinho, gol de Luciano. E olha o presentaço. Vai pintar o terceiro gol pro Vila Nova. Afasta a zaga, é o que eu falo. É difícil. É difícil. Vai inventando, né? O Claudinei Oliveira, eu não sei. Bom, e diz, como ele disse ele, né? Que a montagem do elenco foi boa, etc, né? A primeira partida, a primeira partida. Fora o Caio Dantas aí hoje, meu amigo. Eu não tenho nada a destacar, não. Só coisa ruim. Lá vem o Rafael Freitas. O Rafael Freitas dominou. Vamos, Rafael. Bateu. Boa. Espalma, Denis Júnior. Bola vai pra fora. Tem escanteio pro Guarani. Olha o meninão aí, o Rafael Freitas. A ligação, né? Ligação rápida, né? A ligação rápida, né? E ali o Rafael Freitas, né? Foi levando, bateu de fora da área, bateu firme, bateu forte.
Ali o goleirão, o Denis Júnior mandou a bola em linha de fundo, é escanteio. Gostei do Rafael Freitas. É, número 43, né? Ele já vai ali, o Renier vai bater o escanteio, quem sabe agora. Que pode diminuir, 5 minutos de acréscimo, viu, o Gustavo Marques? Vai pra cobrança na de escanteio, a bola tá viva. Vai pintando o gol do Guarani, tira ali outra vez. Outro escanteio, Albert. É, outro escanteio, quando ali os jogadores do Guarani pediram algum toque ali, pelo jeito, né? Quando ali o Marlon vai pra bola, o Marlon que, né, acabou de entrar no segundo tempo, vamos ver, né? Vamos aguardar, quem sabe agora o Guarani possa diminuir o marcador. Mas só no finalzinho, só agora, o Gustavo Marques, é tarde demais. É, 46. Vai pra cobrança lá de escanteio, o Bugre. Sai de soco nela ali o goleiro Denis Júnior. A bola volta. Tem ainda 4 minutos pro Bugre tentar empatar o jogo, hein? Pelo menos descontar. Olha Dá aí. uma olhada no Marlon, Tá em cima de difícil, 3. hein? Vem de novo o Vila Nova. O Vila Nova até tá em busca do terceiro gol. A devolução feita. Vai tentar ajeitar, não conseguiu, a bola tá viva. Deus. Fez o corte outra vez, passou. Aí fazer ali a abertura. Toque feito, ergueu a cabeça. Lançamento, linha de fundo. Outra vez a devolução. Vem trabalhando com o Ralf. E o Ralf aguentando os 90 minutos. É que eu falo, hein? É que eu falo. O Bugre não consegue contratar. Aí tem que passar raiva mesmo, né? Aí tem que passar raiva. Pedir pra passar raiva. Vem dominando. O mais forçado é o Caio Dantas, né? Que coisa, hein? Tem que segurar, viu? Não, jogo assim, ó, tá 2-0, tira o homem. Deixa ele descansar pra próxima partida, né? Porque você vai. Nada. Porque vai deixar ele. Ó, ele luta sozinho, ó lá. Você quer esperar o quê de um treinador que o Guarani perdendo de 2-0, tira um lateral e coloca um zagueiro? Então, mas O que pode. você quer esperar de um mas ele não técnico tem. Então, mas é que tá, né? Ele colocou o Marlon também pra jogar de ponta, sabe? Sei lá se foi treinado tudo isso, mas o Campeonato Paulista versão. Essa substituição eu faria se o Guarani estivesse vencendo por 1-0. É, o 3 zagueiros, né? Aí eu boto 3 zagueiros pra segurar o jogo. O Bugre precisando, né? Vencer o jogo, o Bugre perdendo. Pô, bota um jogador aí avançado. Bota um meio amador. Bota alguém que possa criar. Ah, mas não tem. Ah, tem sim. Tem sim, colocou da base, colocou o Renier, colocou o Rafael Freitas. Aí me coloca um terceiro zagueiro. Renier é da base do Santos, tá? Ah, pelo amor de Deus. Aí pra cobrança lá de falta. Ele, Renier, 43 é o número dele. Renier na bola. Quem sabe agora o Bugre vai descontar. Cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça, afasta a zaga. Aí fica tranquilo ali pra zaga da equipe do Vila Nova, que já vem trabalhando. Fez ali o toque, o giro. Mancando o Ryan, hein? Caído ali o jogador. É, o camisa número 5, né? O Cristiano tomou a pancada e o Ryan está mancando. Meu Deus do céu, né? Só que faltava aí você terminar aí, né? Você já fez 5 substituições, viu, Gustavo Marques? Tem que aguentar. E lembrando que o futebol apresentado pelo Guarani já coloca em dúvida, viu, Albert, na minha opinião, o trabalho do treinador Claudinei Oliveira, hein? Depois da equipe quase ser rebaixada do Campeonato Paulista, o técnico do Guarani teve 40 dias para organizar essa equipe. 40 dias para organizar essa equipe e perde pro Vila Nova, hein? Perde pro Vila Nova, um time mal treinado, um time que não teve postura, um time que não teve entrosamento, um time que não teve criação, um time desorganizado. Claudinei Oliveira não sabe nem o que é as mudanças que ele faz. Não sabe nem as mudanças que ele faz. O time perdendo por 2-0, ele tira o lateral e coloca um zagueiro. É mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani, o Heitor. Pelo amor de Deus. O Heitor é o Guarani, aquela, o reflexo do Campeonato Paulista. Vai a sucessão de erros que vai acabando nisso, né? Porque se acaba, né, a fazer trocas a esmo. Aí né? vai esperar o time perder 3 ou 4 rodadas para trocar o treinador. Vira essa boca pra lá. Não, para trocar o treinador. Aí o Bugre já entra em crise, chega um treinador já pressionado e de cara já tem um derby. Acabou. De cara já tem um derby. Olha os problemas aí futuros que o Guarani possa vir enfrentar. Ergue os braços. Termina o jogo. O Bugre perde. O Bugre outra vez joga mal. O Guarani jogando no estádio Oba.
enfrenta o Vila Nova, perde pro 2-0. Volta para Campinas com a cabeça inchada. Volta para, olha lá. É expulso. Tá expulso O Heitor. O Heitor. Olha que inteligente. O jogo... É inteligente. Não, ele acabou de tomar o cartão amarelo no final do jogo e depois ele foi lá discutir mais com o árbitro. Aí o que aconteceu? Tomou o cartão vermelho aí, ó. O cartão mais inteligente, é isso mesmo. Já estamos bem, já mesmo. Cartão vermelho. 2 cartões amarelos e o cartão vermelho pro camisa número 2, Heitor. Inteligente. Tomou o cartão vermelho direto. Heitor que... Jesus. Ó, vou dizer um negócio pra você. Só problemas, né? Só problemas, o Bugre pede. Olha lá, olha lá. Pediu, né? Acabou o jogo, você vai lá o quê? Discutir com a arbitragem? Pra você ter ideia, até mesmo os jogadores do Vila Nova ali ficaram incrédulos do que aconteceu. Acabou o jogo, cara. Vai fazer o quê? Vira, já era, jogou Vai reclamar nada. do quê? Vai reclamar. Quem vê assim, o Guarani foi prejudicado pela Vamos ouvir aí o arbitragem, né? Camacho aí, um dos Camacho, o que não deu certo hoje? Faltou entrosamento para o time sair com um resultado melhor aqui do Oba? Faltou atenção ali no começo do jogo. Achei que eles estavam mais espertos que a gente, botaram o pé na bola mais que a gente. E isso não pode acontecer. Série B a gente sabe que é complicado, todo jogo é complicado. Ainda mais aqui, que é um grande time, é chato de jogar aqui. E a gente tomou gol com erros nossos, e isso não pode acontecer mais. Tá certo. Tá aí, é isso aí. Mas... jogo chato. O Camacho falou isso daí o paulista inteiro. Não, eles estão falando faz tempo, né? Não vão ouvir isso aí, não. Esse lei do ex não vão ouvir, não. Mas aí que tá, né? O Guarani repete, né? Vai repetindo os seus erros sucessivos, né? E tem gente ainda que aplaude, ainda que foi muito bem a montagem do elenco. Claudinho Oliveira falou. Eu falei no começo aqui da jornada esportiva, eu disse, né, que muitos cronistas esportivos, né, de Campinas, criticaram a montagem do elenco. E tá aí. Foi nítido ver essa equipe, né? Mas que tá, né, Gustavo? É aquela, em relação ao que estava aí, você tem uma qualidade em relação ao que está aí. Se esses jogadores estivessem no Paulista, eu acho que o Guarani não tinha passado o perigo que passou. Agora, para 38 rodadas, para Série B, só monstro, só time monstro, esquece. Você viu o Ryan chegando atrasado, 5 dias depois, apontando pro Jefferson fazer a cobertura? Esquece. Ali, quando vai mais uma vez, ó, o Alisson fazendo a caneta no Matheus Bueno, vai ficar aí a semana inteira. Matheus Bueno quase caiu da placa de publicidade. Então, a chance que teve no começo do jogo, as chances, né? Isso antes teve um lance que pra mim foi pênalti, não foi marcado. E aí vai, né? O Guarani, quando ele tem a chance, ele não marca. Ali, com nenhum esforço, quase esforço zero, o Guarani oferta as melhores oportunidades para os seus adversários. E o Vila Nova acabou saindo, né, mais uma vez desde 2013. O Guarani não vence o Vila Nova. É uma pedra no sapato. Vila Nova, Goiás, time é difícil. O Guarani não leva sorte. E aí mais um ano, né? De 2017 para cá, 3 estreias, agora a 4ª estreia. O Guarani não consegue vencer na estreia fora de casa. Gustavo Marques. Que coisa, que coisa. O Bugre perde o jogo, o placar de 2-0. 2 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. Começa a Série B, o Guarani com derrota. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Tá aí, estamos de volta e agora está no ar o fim de jogo aqui pelos canais Futebol Interior. Lembrando que nós transmitimos a derrota do Guarani placar de 2-0 pela Rádio Valinhos FM 87.9, também para a Rádio Futebol na Canela e para os canais Futebol Interior. O Bugre perde placar de 2-0, um primeiro tempo regular e um segundo tempo horrível. Acabou aí refletindo no placar a vitória do Vila Nova, placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Luciano Naninho, aos 30 do primeiro tempo. O Luciano, depois de um erro do Jefferson, teve a oportunidade de fazer o primeiro gol. No segundo tempo, logo aos 10 minutos, o Júnior Todinho recebeu em profundidade, tirando do goleiro Douglas Borges, fazendo o segundo gol para a equipe do Vila Nova. Bugre perde o jogo, placar de 2-0. Nós vamos repercutir aí esse jogo. Muitas reclamações para o técnico Claudinei Oliveira, o técnico que teve aí 40 dias para treinar a equipe, e nós vimos um Guarani sem padrão de jogo, um Guarani sem entrosamento, um Guarani perdido, errou muito na minha opinião, na minha humilde opinião, nas mudanças do técnico Claudinei Oliveira. Por exemplo, a equipe perdendo pelo placar de 2-0, ele decide tirar o Jefferson e colocar o como que é o Robert? Danilo Barcelar, Danilo Barcelar, que é um zagueiro, né? Ele decide colocar um zagueiro, tira ele, o Jefferson, para colocar o Barcelar, né? Então é realmente complicado, dá para ver que não quer vitória. Ele usou alguns jogadores da base, o Rafael Freitas, né? E o Renier. Tudo bem que o Renier é da base do Santos, mas colocou, não deixa de ser da base, né? Não, ele já tem a idade já de ser profissional. Ele começou a revelar na base do Santos, você estava no Santos. Né? Em relação ao Bacelar, eu posso até mesmo não fazer o advogado, né? Mas olhar no banco de reservas, o Guarani não tem um lateral esquerdo de ofício no banco de reservas, né? Tanto que chegou um jogador, esqueci o nome dele, chegou do Atlético Paranaense, né? E ele não está, né, no banco de reservas. Acho que ele colocou mais o Bacelar para poder preservar ali o Jefferson, que tinha sentido cãibra. Eu vou até buscar o nome do jogador que veio do Atlético Paranaense. Aí é um outro erro, esquerdo. né? Aí é um outro erro. Como é que um técnico viaja, vai jogar fora de casa, não tem um lateral, né? No banco ofício, de reserva, de ofício. Mas ele poderia não somente colocar um zagueiro, né? Fizesse uma mudança aí que fizesse a equipe ser um pouquinho mais ofensiva, né? Não querer segurar um resultado de uma derrota, já que no placar sua equipe está de desvantagem e com 2 gols de diferença, né? Então fica complicado. O jogo para mim não foi um jogo bom. Acho que o Guarani deixou muito a desejar. É um reflexo, na minha opinião, do Campeonato Paulista, onde o Bugre sofreu, onde o Guarani quase caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista. Só não caiu porque a equipe do Red Bull Bragantino precisava jogar a Libertadores na semana, por isso enviou a sua equipe reserva do reserva, né? Reserva do reserva, ou seja,
O Red Bull Bragantino jogou com a base contra o Guarani. Reflexo, o Bugre venceu e escapou do rebaixamento. Só que, meu amigo, não vá pensando que o paulista é o brasileiro. Não vai pensando que o brasileiro é o paulista, que não é. São 2 campeonatos diferentes. Totalmente. Diferentes. Difícil. Não vai esperar que, se o Bugre precisar de uma vitória na última rodada do Brasileiro Série B, qualquer equipe que seja vai entrar com equipe reserva, que não vai. Que é um pega pra capar. É disputa até o último jogo. Até o último minuto. Não vá achando, meu amigo. Então, se tiver que arrumar, se tiver que chacoalhar, chacoalha agora. Chacoalha agora. Faça que nem o Gustavo Marques, 3 meses já chacoalha. Já faz um chacoalhão. Não espera o negócio se agravar, não. É verdade, esse 40 faz que nem o Gustavo. Coisa. Chacoalha no começo. Tá vendo que tá alguma coisa errada? Chacoalha. Muda. Muda. Não espera o problema acontecer. Não espera entrar crise. Não espera ter que trocar de treinador. Tá cornetando já, Gustavo? Tô cornetando. Quando temos o derby? Quando temos o derby? Deixa eu olhar aqui na rodada aqui. Olha Quinta. a rodada aí. Acabou a bateria aqui do meu notebook. No meu não, da empresa. Não, mas acabou a concordo, bateria aqui. Eu concordo. A quinta rodada é a sexta rodada, é o derby, meu amigo. Você vai esperar acontecer a crise? Você tá mandando trocar o treinador? Não. Não tô falando pra trocar o treinador, não, meu amigo. Chacoalhar tô falando pra chacoalhar. É ver o que tá de errado. Porque o reflexo da equipe do Campeonato Paulista é o reflexo agora. Tem que haver mudanças, tem que fazer alguma coisa. Não é mandar embora o técnico Claudinei Oliveira, não é isso. Acho que ele tem ainda um crédito, né? Tem um pouquinho aí de sobrevida. Acho que todo mundo tem aí a oportunidade. Mas é haver mudanças. E mudanças de postura, principalmente, para a próxima rodada. Que pega nada mais, nada menos do que o Coritiba, é isso? Pega na Chapecoense. Pega a Chapecoense em casa. Depois Guarani, Santos. Chapecoense. Vila Nova, né? Perdemos Vila Nova. Depois vai ser Guarani joga em casa contra a Chapecoense. Santos pega Santos e Guarani fora de casa. Guarani, Botafogo em casa. Coritiba e Guarani fora. Guarani e América em casa. Guarani e Paysandu em casa. Mirassol e Guarani fora. Guarani Operário, Avaí Guarani, Guarani Ituano, CRB e Guarani. Então, Ponte Preta e Guarani vai ser na 12ª rodada. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 13ª rodada. 13ª. No Brinco de Ouro da Princesa. 13ª rodada é o derby. Mas é que tá. E outra, eu concordo em grau, número, gênero. Viu? Pode mandar bala aí que eu concordo. E Felipe, tomara que você, sabe, essa parte do Gustavo Marques, você já pode... Se for fazer aí o videozinho lá, pode pegar a parte dele aí. Foi sensacional. E realmente é isso mesmo. O sentimento é esse. Sofremos pra caramba no Campeonato Paulista. Pra chegar no Campeonato Brasileiro precisa haver uma mudança de postura, né? E o Guarani até o primeiro tempo, né? Até o final do primeiro tempo, o Guarani mostrou, né? Disposição, né? Marcando em cima. Me lembrou aquela partida contra o Corinthians. Né, que o Guarani foi melhor na partida, acabou tomando gol, o Cássio fazendo defesa, etc, etc. Só. E depois o resto do campeonato a gente viu o que aconteceu. Foram 12 rodadas, só tivemos 2 vitórias, cara. Será que os jogadores eles não se cobram, Albert? Em relação aos erros individuais? Será que quando acaba o jogo... Eu não tô falando de 2 rodadas, não. Tô falando do Campeonato Paulista inteiro. Será que os jogadores eles não se cobram? Só tive 2 rodadas. O Guarani só ganhou 2 partidas em 12 jogos. Que horrível. Mas eu falo os erros individuais. Será que os jogadores não se cobram? Poxa, não sai jogando desse jeito. Você coloca a nossa equipe na berlinda. Você coloca a nossa equipe em risco. Não sai jogando, tem atenção. Tem que se cobrar. Erros individuais. Erros individuais têm sido tônica, né? Fantasma do Guarani. Os erros individuais têm sido o maior problema do Guarani. E outra coisa, errar é humano. Pode ser que aconteça erro. Caramba, mas o Guarani tem oportunidades em erros também do adversário e não tem oportunidade de concluir. Não tem a capacidade.
Poxa, o presentaço que o Ayrton teve foi o mesmo presente que o Luciano Naninho teve. Conclusão, o Naninho botou a bola pro fundo do gol e o Ayrton não conseguiu. Eu vou dizer mais, eu acredito que o Ayrton teve um presente ainda um pouco mais espetacular do que o do Naninho. Só que o que acontece? O adversário vai e conclui. Cara, o Guarani não tem finalização. Ou quando tem, é finalização pobre. Pô, 40 dias treinando finalização, Albert. A equipe ficou 40 dias parada, treinando finalização. E chega no jogo e não conclui. Não bota a bola pro fundo do gol. Você vê, o Dantas tem que esperar 20 minutos para se encontrar. E o problema não é ele. Mas ele teve quase 30 minutos, ou 20 minutos, acho que é a palavra certa, para ele ver aonde que ele deveria estar. Que era na frente. No começo ele tava lá ajudando na zaga. Poxa. Então, cara, são coisas que temos que melhorar. Temos que melhorar. Os jogadores têm que se cobrar. O técnico Claudinei Oliveira tem que treinar mais finalização dessa equipe, né? E pelo amor de Deus, não errar. Não errar. Conclui. Se não erra e tem uma chance e faz, a gente ia sair com um empate ou com a vitória, Albert. Se não erra e conclui a chance que teve, no máximo que ia acontecer é sair com empate. O empate fora de casa é o quê? Um ótimo resultado. Mas não. O Bugre erra e tem a oportunidade de fazer o gol. Não faz. Então, vamos treinar mais finalização. Vamos treinar mais jogadas individuais. Porque o maior fantasma do Guarani tem sido essas jogadas. Não dá. Mais uma vez falando. Campeonato Brasileiro não é Campeonato Paulista. Mais uma vez falando. Campeonato Brasileiro não é a baba do Campeonato Paulista. Aqui o negócio é mais embaixo. Aqui nós temos Sport. Aqui nós temos Santos. Quem mais, Abad? Aqui nós temos Coritiba. Aqui nós temos Vila Nova. Quem mais nós temos? Aqui nós temos o rival. Aqui o negócio é mais embaixo. Aqui o negócio é diferente. Nós vamos recuperar na próxima rodada. Camacho, eu tô ouvindo isso daí desde o início do Campeonato Paulista. Mas que nem você disse, o Claudinei Oliveira vai falar. Não, gente, é a primeira rodada e daí? Perdeu 3 pontos. Minha mãe sempre diz pra mim. Tudo que começa errado, termina o quê? Errado. Então, meu amigo, a primeira pressão é que fica. A primeira impressão é a que interessa. Será que nós vamos ter que ver um Guarani igual o Guarani do Paulista? Um Guarani sem vontade? Um Guarani sem qualidade? E o Albert disse que no papel essa equipe é melhor. Que o do Paulista, sim. Mas tem a mesma atitude? Tem o mesmo reflexo? Tem a mesma postura? É aí que tá, né, meu amigo? Tem os mesmos erros? É que tá. Não adianta você ter, né, um ouro... Não adianta você ser não adianta você ter o ouro na mão, meu amigo, e vender como fosse prata, né? Então, essa vai ser a tônica, né? Tivemos pouco tempo, a equipe do Vila Nova... Pouco tempo? Não, porque... Não, ainda os jogadores estão em entrosamento, estão jogadores aí pra chegar, né? Que tem o Vinícius Cauê, né? Que é lateral esquerdo, né? Que não está no banco de reservas. O Guarani, ele começou de novo a fazer igual fazia no Campeonato, né, Brasileiro ano passado, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores no banco de reservas do Guarani. Aí você vai do Vila Nova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores. Você tem uma equipe em campo, uma equipe fora para te dar mais opção. E você pode mudar 5 vezes. E o Guarani? Então, e o Guarani tem 9. Então, assim, mas não só nominalmente, mas sim jogadores de qualidade, né? Você tinha o Gustavo França, né? Que ele e aí você me disse, pô, poderia ter tirado lá o Dantas, né? Colocar ele pra descansar pra próxima partida, mas analisando. Ficou com o Dantas porque não tem opção.
Não, mas não é questão de nem isso. Você tá perdendo 2-0, cara. 43 minutos. O Dantas se matou a partida inteira. Não chegou uma bola pra ele. Teve que cair pelos lados. Você vai colocar quem? Sabe, cara? Cara, sei lá. Ele não colocou o Marlon. Meu Deus do céu. Sabe, coloca o Gustavo França. Sabe? Deixava o Reina. Sabe, Cara, e você tem menino da base, hein? Emprestou um monte. Emprestou um monte. Aí quando precisa... Essa é a tônica da Série B. Não pode bobear. Não pode. Aí entra o quê? Entra a jogar contra a Chapecoense. Você já entra com aquela obrigação de vencer. Obviamente, você perdeu, né? Você deixou de empatar, né? Joga dentro de casa. Aí você tem a obrigação de jogar dentro de casa. Você encontrar nada mais nada menos com o Humberto Loser, que foi mandado embora do Guarani. Guarani numa situação pífia. E ele chegou na Chapecoense em situação pífia. E detalhe, quem era o técnico da Chapecoense que estava com situação pífia? Claudinei Oliveira. Quem era o técnico do Guarani com a situação pífia? Humberto Loser. Só trocaram de time. O Claudinei Oliveira salva aqui e o Humberto Loser salva lá. Agora eles irão se enfrentar no Brinco de Ouro da Princesa pro Tiratema. Olha só que beleza. Aí depende do resultado, você vai pegar o Santos, fora de casa. Derrota. Então você já começa a ver a situação vai ficando, né, cada vez pior. E assim, não pode deixar cada ponto, obviamente é chover no molhado, mas cada ponto é importante, principalmente contra equipes diretas, assim, ó. E só lembrando que o Vila Nova tentou a contratação do Regis, não deu certo. E ele acabou indo pro Goiás. Aí você reforça mais um clube que você vai enfrentar ele também, né? Um candidato direto. Você tem o Goiás também. Tá, agora, quem que é o camarada, o executivo do Guarani? É o Danilo, né? Danilo Silva. Danilo Silva. Ele que contrata. Ele que monta a equipe. No papel sim, né? Mas como a gente sabe, né? O Ricardo Moisés já foi lá, atleta do Guarani, né? Exatamente. Você coloca aí gostei muito do Ralf no jogo. Jogou os 90 minutos. É um jogador que coloca medo, é um jogador que coloca respeito. É um volante meia, sei lá, que faz a diferença, né? Gostei do Giovani. Gostei do Luciano. Gostei do Alisson. O Alisson Será que o Danilo Silva não... Mas não é, né, meu? Aí entra as cifras, né? Não vamos fazer loucuras financeiras. E acaba chegando nisso, né? Então você acaba, né, tendo aí esse jogador dessa prateleira. Então, toda dividida que o Guarani entra para contratar jogador, perde essa dividida. E aí fica... Mas todas as vezes, Albert? A maioria... Difícil. Todas as vezes? Mas, cara, já faz um tempinho já que o Guarani... Pelo amor de Deus. Assim, o Caio... Aí o vocês Luan me Dias, contratam... O Luan Dias escolheu vir, o Caio Dantas jogador que eu nunca vi na vida. Um Lucas Adel. Jogou na onde, Albert? O Lucas Adel é difícil, né? Jogou na onde? Esse Jefferson jogou na onde? Juventude. E é um jogador importante, jogador de confiança. Jogador importante? Um jogador importante. Um jogador de confiança também do Claudinei Oliveira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já estamos cornetando a primeira rodada, tá? Estamos cornetando, porque foi o que a gente viu. Exatamente, estamos cornetando. Só lembrando, estamos cornetando a primeira rodada. Ele pode virar um Jamerson. O que o Diogo Matheus tem de especial pra fazer o seu 20º aniversário vestindo a camisa do Guarani? Então ele teve... 20º que eu falo entre aspas, tá? O que ele tem de especial pra manter o jogador no elenco? Entra, sai jogador, a gente continua com o quebra-galho do Diogo Matheus. Quebra-galho, ele tá jogando a função dele, né? Tá, no quebra-galho tudo bem, mas uma hora é titular, outrora não fica nem no banco. Mas tá machucado. O problema dele é físico, né? Quando eu ele falo pega... quebra-galho por isso, né? Quando porque ele não tem pega ninguém. A sequência... É titular, me fala um outro lateral aí. Não tem, não. Por isso que é titular, quebra-galho. Se chegar um jogador de destaque, ele volta pro banco. O Heitor que foi expulso é o jogador da posição. Tá, mas se começar a se destacar, o Diogo Matheus volta pro banco. Nada contra o Diogo Matheus, pelo amor de Deus. É só algumas figurinhas ou algumas atitudes que são recorrentes na equipe que tem que haver mudanças, Albert. Então, tem que haver mudanças. É mudança de atitude, mudança de... O que o Camacho fez de especial para se manter no Brasileiro da Série B? O que o Camacho fez de especial no Campeonato Paulista para estar jogando nessa equipe? O Camacho, desses jogadores, né? Olha a situação do Campeonato Paulista. O Camacho foi um dos menos piores. Tudo bem.
Tudo bem, Ele foi concordo. dos menos piores, entendeu? Concordo com você. Então, assim... Mas você acha que tinha futebol ou fez alguma coisa de extraordinário, já que fez uma revolução nessa equipe de se manter? Então, mas aí que tá, né? Qual que é o critério? O que você... Você não pode entrar no campeonato, né? Acho que nenhum dirigente vai entrar no campeonato falando que você vai entrar pra se manter ou pra, né? Pra não subir. E todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano é falado que o Guarani tem um objetivo, porém a gente vê em campo que esse objetivo cada vez fica mais distante. Sabe, né? Você sabe que dá pra... Sabe o que eu imagino? Eu te dou R$50 e falo pra você assim, Albert, aí no mercado e traga pra mim o melhor arroz. Você vai no mercado e compra o quê? Então, mas qual o valor do arroz? Você compra um arroz, eu quero o melhor arroz. Então, mas com R$50 eu não consigo comprar o melhor arroz, eu só consigo comprar esse. Você aceita? Não. Então... R$50 você consegue comprar um arroz melhor. Você consegue comprar um arroz que não é o top, o primeiro, mas você consegue comprar a linha igual a do primeiro. Não. Aí eu te dou R$50, você vai no supermercado e compra um arroz de R$25. É arroz. Nós vamos jantar. Exatamente. A qualidade não vai ser a mesma. É, mas o que eu bato nessa tecla. A qualidade não vai ser mais mesmo. Você não quer que eu pegar um arroz de classe A e o classe B você vai... Ah, mas pelo amor de Deus, se um Vila Nova tem condição de montar um elenco, nada mais uma vez contra o Vila Nova, a gente não consegue montar? Se um Botafogo tem condição de montar um elenco, a gente não consegue montar? Se a Ponte Preta, devendo até a alma, consegue montar um elenco, por que o Guarani não consegue montar um elenco? Gustavo, entrou, é como eu falo pra você, em relação da Liga Forte e também da Libra, né, os times da Libra e da Liga Forte são, obviamente, né, quem está na parte da Libra? São Paulo, Palmeiras, né, o Guarani, e eles optaram de não receber, né, nesse momento, não vender as suas cotas, né, 20% das suas cotas, os direitos federativos, por 50 anos. Os clubes que fazem parte da Liga Forte, né, que acabaram fazendo isso, receberam um aporte financeiro bravo. Então, o mercado realmente está inflacionado por conta disso. Então, por isso que o Guarani, nas divididas... Só tá inflacionado pro Guarani? E para os outros clubes, não, e para os outros clubes que não aceitaram. O Guarani ele fez, né, faz parte foi fazer a recuperação judicial, né? Mas assim, ó, só lembrando, ó, os times da Libra, né, são formados por Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Bahia, Vitória, Guarani, Sampaio Correia. A Liga Forte é formada por Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Goianiense, Botafogo, Goiás, Fortaleza, América Mineiro, Cuiabá, Criciúma, Juventude, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário e os 5 clubes, né? O Mirassol, Ponte Preta e Ituano Novo Horizontino, que acabaram migrando. Quando você fala, que nem a gente falou, né, da Ponte Preta sim, passou por um momento de muita dificuldade, porém, entretanto, agora acertou com o lado que tem a grana, que agora vendeu os direitos federativos, o Guarani, a Ponte Preta tem um aporte, né, sobre esse grupo. E o Guarani preferiu não vender os seus direitos por 50 anos, preferiu segurar e receber só 3%, que acertou com a Globo, de 1,5 bilhões. E destinado para o time da Série B, como o Guarani, 3%. Então vamos dizer assim, o Guarani pegou esse ano, né, agora com os direitos da televisão, 4 milhões de reais. Enquanto os outros clubes que já fecharam, com isso pegaram 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 milhões. Então o Guarani, nessa parte, o Guarani esses 3 anos, eu vou bater nessa tecla aqui. O Guarani, durante esses 3 anos, será esse campeonato assim, viu, Gustavo? O Guarani, o que o Guarani precisa fazer? Primeiramente, não enganar seu torcedor, tá? Vamos voltar o time para o acesso. Vamos ser realistas. Você brigar com esses clubes aqui, só lembrando, né? Aí você põe, ó, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, né? Curitiba, CRB, Vila Nova, são todos times da Série B. Então o Guarani está numa outra prateleira da Série B.
O Guarani, durante esses 3 anos, o Guarani precisa se manter nas suas divisões para poder respirar. Lembrando que o Guarani também assinou... Para se manter, vai passar esse sufoco. Exatamente. E olha, só tem uma coisa para dizer. Só uma coisa para dizer. Thiago Carpini tá no mercado. Aproveita enquanto é tempo. Mas será que... Aproveita enquanto é tempo. Mas é que tá, você tem o Thiago Carpini, né? Será que ele aceita o salário do Guarani? Ele tava no Juventude subiu com o Juventude, né? Fez a bobagem de largar o Juventude e ir para num clube que é fervilhando, é a mesma coisa, você sai né? Você vai sair do Juventude e você vai para um Palmeiras, Corinthians. Olha, nada mais nada menos que o técnico da seleção brasileira saiu, né? E entrou o Thiago Carpini. Aquela, né? Será que aceitaria o salário do Guarani hoje? Difícil, né? Vamos para um rápido intervalo, Albert? Depois voltamos aí com... Vamos dar as notas do jogo? Como é que vai ser? Tem notas do jogo? Tem. É conseguir dar nota para esse time horroroso aí? Tem que dar, né? Vamos dar, né? Acho que nem um Guardiola dá jeito nesse time horroroso do Guarani aí que faz, né? Quem dirá Thiago Carpini. Quero ver a primeira vitória. Quando começava em vitória, uma atrás da outra, quero ver só. Tem que clipar esse momento. Eu tô aqui pra criticar e eu tô aqui pra elogiar. Isso aí, importante. Assim como eu no meu trabalho, eu critico o prefeito, mas quando ele faz, eu elogio ele também. Entendeu? E é a mesma coisa aqui no futebol. Se ganhar, tiver pontos positivos, nós vamos elogiar. Se perder, prepare, que a chibata vai comer. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Tá aí, estamos de volta com vocês aqui pelos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9, Rádio Valinhos FM, que tem aí a direção de programação de Ismael Neto, o presidente é o Wagner Faneco e a equipe técnica de Maila Siqueira e também de Gustavo Baldezin, essa equipe da Valinhos FM. Também estamos ao vivo pela Rádio Futebol na Canela e também em todas as plataformas digitais dos canais Futebol Interior, ou seja, YouTube. Estamos também na Radiosnet, que você pode acessar a Radiosnet no www.radiosnet.com.br ou você pode baixar na loja virtual a Radiosnet e pesquisar lá no Futebol Interior. O que acontece? Você vai ter na palma da sua mão aí toda a programação e também todas as jornadas esportivas dos canais Futebol Interior, tá certo? Então, a gente esperamos aí por todos vocês aí nos canais Futebol Interior, né? Ô Albert, vamos aí com as notas do jogo? Será que o Claudinei Oliveira vai falar ou não vai falar? Nós vamos esperar ou não vamos o Claudinei? Merece ser esperado, né? Pela essa postura em campo, sei lá. É uma demora também, né? De posicionamento também, não chegou nada aqui, estou esperando aqui. O Felipe Marques, alguma coisa aí? Alguma coisa aí do Claudinei Oliveira? Estamos esperando aí também, não. Nada. Eu acho que não vai ter nada, mas tudo bem. Então, vamos tocando o barco daqui. Curtindo também, né? Vamos lá. Tô vendo mesmo. Ô Albert, vamos lá então. Douglas Borges. Pera aí, vamos entrar com a vinheta, né? Vinheta aí bonitinha das notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá. Douglas Borges. Douglas Borges, 2 gols, né? Sofridos. Tá feio o negócio aí. Douglas Borges, né? 2 bolas indefensáveis, né? Quando exigido aí foi bem. Não fez o normal, fez o arroz com feijão. Nota 6 para o Douglas Borges. Nota 6 então para o Douglas Borges. Diogo Matheus. Diogo Matheus, quando né, a bola chegou nele, né? Ele sofreu um pouco na parte defensiva, né? Com os pontas do Vila Nova. Quando no ataque, né? Ele criou boas oportunidades, mas também foi, né? Bem abaixo, né? No segundo tempo, como toda a equipe do Guarani, acabou morrendo. Nota 6 para o Diogo Matheus. Nota 6 então para o Diogo Matheus. Lucas Adel. Meu Deus. O Casadel foi o menos pior, né? O Casadel no segundo tempo também como a equipe toda do Guarani, né? Segurança não é o nome dessa dupla de zaga, né? E o Lucas Adel ainda acabou dando muitos espaços no segundo tempo, né? Acabou, né? O sistema defensivo do Guarani hoje foi pelo amor de Deus, né? Foi de deixar de cabelo em pé. Nota 5 para o Lucas Adel.
Nota 5, então, para o Lucas Adel. E o Ryan? Ryan, pelo amor de Deus, tudo que fez ele errou. Né? No primeiro tempo deu um bote errado. O gol, né? Lógico, o Jefferson também originou, né? O sistema defensivo do Guarani hoje. Eu vou falar pra você, fosse uma média. Bom, nota 3 pro Ryan. Misericórdia. Ryan foi pior que o Lucas Adel? Foi. Bem pior. Jefferson. O Jefferson, ele, né? Na hora de jogar sério, ele acabou ali no sistema ofensivo. Ele começou, né? No primeiro tempo começou a tentar fazer, né? Tabelas com a Ayrton. O time do Vila Nova encaixotou, né? Começou ali a fazer a dobra em cima dele. Ele acabou ficando um pouquinho mais. E o Caio Dantas teve que acabar, né? Caindo pelo lado dele para ele não sofrer tanto. Assim como o Mike também, quando sofria. Assim como no Campeonato Brasileiro ano passado. Assim como no Campeonato Paulista desse ano. Né? Mudou-se nominalmente, mas os erros continuam, né? E lembrando, né, que no sistema defensivo ele acabou errando uma bola, acabou originando o primeiro gol. E no segundo tempo também, o segundo gol também, ele estava na cobertura do Júnior Todinho, não chegou a tempo. Nota 4 para o Jefferson. 4 para o Jefferson. O Jefferson, ele foi substituído pelo Barcelar. Qual que é a sua nota para o Barcelar? O Barcelar, ele entrou sem nota, né? O tempo que ele entrou, sem nota. Barcelar sem nota. Sem nota, então, o Barcelar. Matheus Bueno. O Matheus Bueno, ele jogou, né? Começou de volante, depois, né, foi jogar para ajudar ali o meio campo. Tudo que ele fez, ele tá com aquela mania de jogar para trás. Totalmente diferente do campeonato, do primeiro, né? Do primeiro semestre do ano passado. Continua ainda com o espírito do Paulista. Nota 4 para ele. 4, então, para o Matheus Bueno. Nota para o Camacho. Camacho foi combativo, né? Combativo. Enquanto esteve, parece que até a parte física do Guarani, né? No segundo tempo parece que foi meio estranho. No primeiro tempo ele tentou algumas coisas, né? Ali dando passe ali pro aquele lance do Ayrton, né? Que o Ayrton acabou perdendo logo no começo do primeiro tempo. Ele que enfiou a bola pro Diogo Matheus fazer o cruzamento e ali o Reinaldo acabou se atrapalhando e batendo mal, né? E depois o Camacho, assim como toda a equipe, caiu muito. Nota 4 para ele. 4 para o Camacho, então. O Albert, Luan Dias, sua nota para o atleta Luan Dias. Esperava mais do Luan Dias, viu? Esperava mais do Luan Dias. Apesar da movimentação dele ser muito interessante, tocou pouco na bola. Não foi o cérebro pensante, não foi o desafogo da equipe. O Guarani insistia em jogar pelos lados, tanto que ele foi substituído durante a partida. Nota 5 para o Luan Dias. Nota 5, então, para o Luan Dias. O Albert, o Luan Dias, ele foi substituído pelo atleta Rafael Freitas. Sua nota para o jogador da base do Guarani, Rafael Freitas. Pedimos muito, né? O Rafael Freitas, né? Desde o Campeonato Paulista. E o Rafael, ele começou meio nervoso, depois ele foi se achando, teve uma oportunidade. O menino da base, a gente tomou uma aposta. Mas é aquela, né? Uma andorinha só não faz verão. Nota 5 para o menino da base, o Rafael Freitas. Nota 5. Teve a mesma nota do Luan Dias? Sim. Tá bom, hein? Entrou e não mudou nada. Vamos falar agora de Ayrton. Ayrton, camisa número 30, teve uma oportunidade, olha... Duas, né? Que eu acho que nem a minha avó, que tá lá, debaixo de 7 covados, né? Erraria. Ele teve a chance, né? Ele teve a chance e, né, com gol, literalmente com gol aberto, né? Vamos dizer assim. Só os jogadores, tinham 4 jogadores dentro do gol, ele acabou ali escolhendo a pior opção. Ele poderia ter dominado um pouquinho mais, ajeitado para a perna direita, quis bater de primeira, né? O famoso, a bola acabou queimando o pé dele e depois só foi isso. Depois só ficou correndo em campo e nada mais fez, né, o Reinaldo. Só correndo atrás de lateral. Nota 4 pro Reinaldo. Não, Ayrton. O Ayrton, desculpa. Ayrton, então, nota 4 pro Ayrton? Isso. O Ayrton foi substituído pelo Marlon. Sem nota. Qual? Sem nota pro Marlon? Sem nota. Então, nota 0. Vamos então agora pro Reinaldo, né? O Reinaldo camisa número 20. Pouco acionado, pouco falado na narração. Trocou, viu? Acho que você trocou, viu? Porque quem perdeu os gols lá não foi o Ayrton, tá? Foi o Reinaldo. Tá, mas o Ayrton teve uma oportunidade, aquela... Qual que ele teve? Do rebote. Qual que ele teve? No começo do jogo ele teve um... O Reinaldo. Foi o Reinaldo? Então me perdoe. Nota 4 pro Reinaldo. Então vamos, nota 4 pro Reinaldo. Nota 4 então para o Reinaldo. O Reinaldo saiu, entrou
o menino da base do Santos, né? Você foi aí, a cria da base do Santos. O Renier. Tá no Guarani agora, o Renier. Só nota pro Renier. Ele ficou encaixotado pelo lado direito. Não adianta você pegar e colocar, insistir em jogar pelas pontas, né? Você não tem a movimentação dos meias. E ele teve uma oportunidade, né? Que ele acabou ali recebendo do Caio Dantas, penteou a bola com a perna esquerda, bateu tentando tirar do goleirão Denis Júnior, que fez a defesa pelo lado esquerdo. É um jogador interessante, pode mostrar mais, mas nessa partida também só fez isso também, viu? Assim como a equipe do Guarani toda, foi péssima, nota 4 para ele. 4 então para o Renier. Agora, a sua nota para o Caio Dantas, a nota tão aguardada e tão esperada. O Caio Dantas foi o diferencial, né? Temos um atacante muito interessante, 3 jogadores em cima, ele conseguia desvencilhar, cavou faltas, né? Não teve aquela chance, teve uma chance só, né? Clara, que foi de voleio, brigou, voluntarioso, gostei pelo que vi. É a maior nota, né? Nota 7 para o Caio Dantas. Nota 7 para o Caio Dantas. Suas notas... Faltou quem? Faltou quem foi expulso. Do Diogo Matheus entrou o Heitor. É verdade, o Heitor. O Heitor só Esqueci do Heitor. o Heitor só entrou só pra tomar o cartão, né? O Heitor, ele entrou, não ajudou nada, só reclamou. E a nota 3 pra ele, porque é muito inteligente, viu? Depois que acabar a partida, ser expulso, nota 3 pro Heitor. 3 pro Heitor. E sua nota para o técnico do Guarani, Claudinei Oliveira. Claudinei, ele teve, né? Ele teve o laboratório do Campeonato Paulista, por mais que foi poucos dias. Antes de começar a partida, ele disse que a equipe foi bem montada. Nas palavras dele, tá aí marcado, tá aí, né? Tá gravado pra todo mundo ouvir. Só que com o futebol apresentado, pelos dias que o Guarani teve de treinamento a apresentar isso, nota 3 pro Claudinei Oliveira. Tá certo, então. Então essas foram as notas do jogo. O Guarani perdeu pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo Luciano Naninho aos 30 minutos do primeiro tempo. E pelo Júnior Todinho aos 10 do segundo tempo, que ocasionaram aí, esses gols ocasionaram a derrota do Guarani. 2 pro Vila Nova, 0 pro Guarani. O Guarani que estreia no Brasileirão Série B com uma derrota. O espelho, o reflexo do Campeonato Paulista, na qual nós sofremos, nós lutamos até a última rodada para não ver o Guarani na Série 2. Essa foi para mim, só trocou os nomes, mas a postura, a equipe foi a mesma. Essas foram as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá certo. Ô Felipe, tem Claudinei Oliveira? Até agora, alguma movimentação? O técnico do Guarani, acho que nem a torcida quer nos ouvir falar, né? Acho que a torcida quer esquecer, quer que comece aí, evidentemente, a terça-feira, para voltar à sua rotina normal, para ver, evidentemente, a sua vida, o seu trabalho. Por quê? O torcedor quer esquecer o que nós vimos aí nesse jogo. O Guarani perdeu pelo placar de 2-0. Certo, Albert? O Guarani foi para campo aí. Vamos com a ficha técnica do jogo, então, Felipe Marques? Pode soltar a vinheta aí, eu já bato o papo final com o Albert Cavalcante. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. No estádio Opa, o Guarani perde para o Vila Nova. O Guarani foi a campo com Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucas Adel, Rayan, Jefferson, Camacho, Matheus Bueno, Luan Dias, Ayrton, Reinaldo e Caio Dantas. Essa foi a equipe do Guarani que perdeu para a equipe do Vila Nova, placar de 2-0. O Guarani, o técnico Claudinei Oliveira fez algumas mudanças da equipe do Guarani, tirou o Jefferson, colocou o Barcelar, tirou aí o Diogo Matheus, colocou o Heitor, tirou o Luan Dias, colocou o Rafael Freitas, tirou o Ayrton, colocou o Marlon, tirou também o Reinaldo, colocou o Renier, mas mesmo assim o Guarani não conseguiu evitar a derrota diante do Vila Nova. Os gols do jogo foram marcados por Luciano Naninho aos 30 do primeiro tempo e Júnior Todinho
aos 10 do segundo tempo, eles fizeram aí os gols que ocasionaram ou deram a vitória para o Vila Nova. O Bugre enfrenta a equipe da Chapecoense na próxima sexta-feira, né? Também às 21 horas com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Para o amigo de casa, para a Rádio Valinhos FM 87.9, o meu muito obrigado. Rádio Futebol na Canela, muito obrigado. Albert, infelizmente não deu, seu destaque final também desta partida e nós vamos voltar a nos encontrar na próxima sexta-feira. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, na mesma bate-rádio, né? A Rádio Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior, o Guarani, né? Que fechando essa primeira rodada, o Guarani está na zona de rebaixamento. Pra variar. O Guarani está na penúltima colocação com nenhum gol, né? Nenhum ponto, menos 2 gols, está daquele jeito, né? Daquele jeito terminou o Paulista. Parece que o brasileiro, se não tiver mudanças urgentes, né? Mas não é mudanças porque assim, a janela fechou, né? Abre só em julho. Só abre em julho. Então é esse aí, até julho tem que aguentar. O Guarani vai aí, né, em busca, né, de jogar em casa, né, contra a Chapecoense e reencontrar o técnico Humberto Lousa, e tentar a sua vitória. Porque nada mais, nada menos, ainda você vai enfrentar o Santos. Esse campeonato brasileiro aqui está muito, muito difícil, muito competitivo. E o Guarani precisa buscar os 45 pontos o mais rápido possível. Porque se não buscar, meu irmão, se não fizer alguma coisa diferente, a vaca vai pro brejo. E só lembrando que a quarta, né, desde 2017, quando o Guarani voltou a disputar a Série B, essa é a quarta, né, quarta estreia do Guarani fora de casa e a quarta derrota. O Guarani não consegue vencer fora de casa e continua o tabu, né? O Guarani não vence o Vila Nova desde 2013, tanto em casa como fora. Agora são 5 derrotas e 9 empates, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Albert, um forte abraço, um bom trabalho amanhã cedo e até na próxima sexta-feira, hein? Muito obrigado, viu, Gustavo Marques, a todos aí a grande audiência dos canais de Futebol Interior. E até sexta-feira, né? Tomara aí que os deuses da bola ajudem o Guarani, os seus torcedores, porque eu vou falar pra você, meu amigo. Serão agora já terminou a 30ª rodada, vai terminar amanhã, né? Daqui a pouco, no caso, né? Que ainda tem um jogo ainda a ser feito. Mas pelo jeito aí teremos aí 37 rodadas de pura emoção, mas não pro lado bom, mas sim pro lado ruim. Gustavo Marques e amigos, até a próxima. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, para você que acompanhou aqui pelos canais Futebol Interior, muito obrigado. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva de Alcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de esportes da Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato. A mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques, sangue do meu sangue. E também você ouviu aí a transmissão pela Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, o presidente da rádio Wagner Faneco, a equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. As reportagens foram de Albert Cavalcante e a narração comigo mesmo, Gustavo Marques, agradecendo o carinho da sua audiência, e nós temos um encontro marcado para a próxima sexta-feira, também às 21 horas. Transmissão Guarani e Chapecoense, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.